Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 992889254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente harmonizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis. A melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99698 4579. 19 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp. 19 98102 6148. 19 98102 6148. Alves e Boraski Advogados. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19 997 948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Olha, ele tá chamando, velho. Demorando pra chamar. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. No ar, Jornada Esportiva da Grigo. A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web
Rádio Grigo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. E vai rolar a festa, e vai rolar a festa, e vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo, que curte as jornadas esportivas da Grigo. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. Campeonato Brasileiro da Série C é a segunda rodada. 12 de abril de 2026, estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar às 18h30 para Guarani e Volta Redonda. E claro que você vai curtir as emoções, os detalhes, as informações com esse timaço da Web Rádio Grigo. Rádio Grigo, que zela você, amigo, como nossa prioridade. Porque a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É isso daí, no ar mais uma jornada esportiva da Grigo. Estamos aqui, como disse, estádio Brinco de Ouro da Princesa, desde o dia 17 de fevereiro desse ano, que o torcedor do Guarani não vê o seu time jogando aqui, nesse gramado, aliás, um gramado visto aqui de longe, né, da cabine, um gramado sensacional. Muito bonito o gramado aqui do Brinco de Ouro. Vamos girar esse timaço da Web Rádio Grigo que vai participar dessa jornada esportiva da Grigo. Eu vou chamar ele lá no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, muito obrigado pela presença dele hoje. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando dele, ó. Fernando César, a voz do gol. Uma ótima tarde para uma ótima noite já, né? Fernando César, seja bem-vindo ao Web Rádio Grigo, a jornada esportiva da Grigo, Fernando. Grande abraço, Grigo, Wagner, a todos da Rádio Grigo, que seja a primeira de muitas oportunidades aqui nesse tradicional microfone da Rádio Grigo. Estamos aqui para as informações de Guarani e também Volta Redonda, segunda rodada Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani estreou jogando fora de casa, lá em São Luís do Maranhão, empate em 1-1 contra o Maranhão. Empate suado, conquistado na última bola do jogo, pênalti batido, Parede bateu, o goleiro defendeu, no rebote Ebert conseguiu marcar o gol de empate do Bugre. O Bugre voltou para Campinas com 1 ponto. E esse gol do Ebert lhe deu a titularidade para o jogo de daqui a pouco. Enquanto que o Volta Redonda estreou perdendo em casa para o Paysandu, 1-0 para o time do Paysandu. E hoje o Volta Redonda busca a reabilitação. Volta Redonda que tem a lei do ex aqui, hein? Lucas Adel já passou pelo Bugre. Denner também jogou no Guarani. Jogadores conhecidos da torcida bugrina que hoje estão no time carioca. Pelo lado do Bugre, Mirandinha já passou pelo Volta e hoje é banco aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Grigo. Grande Fernando César, aliás, agradecer demais aí a galera da Rádio Central, ao grande gestor lá de esporte, o diretor de esportes Beto Quinalha, por estar aí liberando o Fernando César para estar participando dessa nossa jornada esportiva da Grigo. Valeu mesmo, Beto Quinalha e toda a galera da Central. Agora ele, presença sempre ilustre nas nossas jornadas esportivas, está aqui do meu ladinho, você que acompanha pelo canal do Grigo, você enxerga ele aqui, o nosso presidente, Wagner Ferreira. Ótima noite, Wagner Ferreira. Jornada esportiva da Grigo hoje com o Bugrão, Guarani e Volta Redonda, Wagner. Boa tarde, meu caro Anderson Grigoleto, ao nosso Fernando César, fazendo a sua estreia aqui ao microfone da rádio, Web Rádio Grigo. É a primeira de muitas, como ele mesmo disse, né? Prazer em tê-lo, esse experiente repórter, e começou como plantão
Lá, não vou nem mencionar os anos, lá na Rádio Central. Foi lá em 1980 e alguma coisa, viu, Wagner? Você já era um grande repórter aqui em Campinas e eu estava começando lá como rádio escuta, depois virei plantão esportivo e agora, de alguns anos pra cá, tô aqui tomando chuva, pegando sol, pisando no barro aqui. Me diga uma coisa, a Giovana tá com quantos anos? 27 anos, grávida de gêmeos. Tá vendo? Giovana é a filha do Fernando César. E eu me lembro muito bem que a Rádio Central, na época, tinha uma parceria com o Colonial Grill. E todas as reuniões, confraternizações, fim de ano, eram feitas lá no Colonial Grill. E eu me lembro, a Giovana era de colo. Ele levava a Giovana lá nas nossas reuniões. Vejam só quanto tempo. E hoje ele já tá para ter neto, né, Fernando? Vai nascer 2 meninas, tá grávida de gêmeas. E se Deus quiser vai dar tudo certo aí com uma gravidez um pouco mais com alguns probleminhas, mas a medicina hoje está avançada, ela está tomando todos os cuidados. Se Deus quiser, lá pro mês de agosto, julho, agosto, a gente vai ter as crianças lá em casa. Grande Fernando César, maravilha. Bem, hoje o jogo é Guarani e Volta Redonda, Guarani se encontrando com a sua torcida e já precisando da vitória, porque, vejam bem, esse Campeonato Brasileiro da Série C é para o Guarani conquistar de ponta a ponta e, quem sabe, não só se classificando, como também conquistar o título. E olha só, viu, Wagner, o Guarani que sofreu lá com o Maranhão, né? O Guarani era o grande favorito, apenas empatou no finalzinho e o Maranhão ontem já tomou de 3 do Barra lá em Santa Catarina, né? Para piorar, quer dizer, o time que o Guarani conseguiu empatar um gol não vou dizer gol de pênalti, né? No rebote do pênalti, o Everton acabou fazendo. Mas empatou lá com um time que já perde na segunda rodada. Então vejam o Maranhão vai lutar só para permanência, né? E o Guarani deixou 2 pontos lá, né? Não resta a menor dúvida. E hoje tem que, com todo respeito à Volta Redonda... Que é melhor que o Maranhão, né? Realmente é melhor. Inclusive o técnico, né, o tal de William de Matia, esse é o nome do treinador? Sim. Então, ele mexeu no time em relação à primeira rodada. Olho no lateral aí, o meia dúzia, Jean Vitor, é aquele ex-Botafogo de Ribeirão Preto, bom jogador, já fez gol aqui no Guarani pelo Botafogo, tem que tomar cuidado com o Jean Vitor aí. É o tal negócio, ele tá procurando o time ideal também para o início da temporada, já que perdeu em casa na primeira rodada, perdeu para o Paysandu por 1-0, né? E hoje vem enfrentar o Guarani já com o time bem modificado. Já pelo lado do Guarani, pela escalação assim, pela pré-escalação que nós temos, daqui a pouco vem o Fernando aí com a escalação oficial, me parece que o homem tá botando o Rafael de novo como o volante ou um terceiro zagueiro. Acho que vai 3 zagueiros aí, né? Então, é excesso de cuidado também. 3 zagueiros contra o Volta Redonda em casa é complicado se não vier o resultado, né? Pois é, se ganhar o jogo, parabéns, ganhou pela estratégia, mas se não conseguir o resultado, e um bom resultado, convincente, vai ser criticado aí o nosso Hélio Cizenando, que é campineiro da Gema, né? Tem 55 anos e não teve nenhum sucesso aqui na cidade. Foi fazer sucesso fora da cidade. Então vamos aguardar as escalações oficiais, né, meu caro Anderson Grigoleto, para que possamos traçar assim uma análise mais concreta em torno do que será este Guarani e Volta Redonda que você vai acompanhar aqui pela Web Rádio Grigo, Anderson. Tá aí, timaço da Grigo escalado. Eu vou mandar um abraço já pra galera que tá mandando umas mensagens aqui no canal do Grigo, no chat. Olha aí, a Liliana Dolenque. Grande Liliane. Liliana é a esposa do Naína. Naína é o Gerson do Café Canecão, meu primo também, né? Ele, Jaime Dolenque, toda a família aí. Boa tarde, parabéns pela transmissão. Hoje 2-0 pro Guarani, tá dizendo a Liliana. Legal demais, valeu demais pela participação, hein, Liliana? Gilberto Jeremias, grande Giba, ótima noite, amigos da Grigo, ótima transmissão aí, valeu demais, Giba. Agradecer também, sempre, né, sempre os nossos parceiros, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. A Prado Corretora, Consórcios e Seguros, o Clube Concórdia, a Biguá Alimentos, Óticas Ferrari, Compistar Informática, a Ajuda Síndico e a Alves e Boraski Advocacia. Vou passar os resultados dessa Série C da rodada que começou ontem. O Fernando já comentou, né? A derrota do Maranhão para o Barra, 3-0 para o Barra lá de Santa Catarina contra a equipe do Maranhão. O Floresta empatou com o Santa Cruz, 1-1.
A Ferroviária perdeu em casa, hein? Para a equipe do Botafogo da Paraíba. A equipe do Botafogo da Paraíba que vem forte para essa Série C. Jogadores experientes lá, né? 2-0 para o Botafogo da Paraíba. Partidas em andamento. Paysandu 0, Brusque 0. Caxias 0, Confiança 0. E o Anápolis vai perdendo em casa. Anápolis 1, Inter de Limeira. Olha aí o Leão, hein? O Leão de Limeira tá aí, vencendo 2-1 lá em Anápolis. Daqui a pouquinho, Jornada Esportiva da Gringo. Aqui a bola rola às 18h30, Guarani, Volta Redonda. Também tem Amazonas, Ituano, Itabaiana, Ipiranga, Figueirense e Maringá. Classificação de momento, né? Por enquanto o Botafogo da Paraíba está na liderança. Floresta em segundo colocado, Brusque na terceira. Quarto para o Santa Cruz, quinta colocação para o Paysandu, sexto Barra, sétimo Ituano e oitavo Maringá. Zona de rebaixamento. Lembrando que nós estamos apenas, já começou a segunda rodada, está em andamento a segunda rodada, comecinho de Série C. Zona de rebaixamento para Ferroviária e Anápolis. Mas tem rodada ainda, tem muito campeonato pela frente. Vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalinho aí, a gente já volta aí sim, definitivo com as escalações de Guarani, Volta Redonda, a arbitragem do jogo e, lógico, toda a emoção de Guarani e Volta Redonda. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham junto. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Gringo. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Variluz, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também ao WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo, com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática.
A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Gringo. Anderson Gringoleto, a voz da emoção. Estamos de volta, agora em definitivo as equipes nesse momento fazendo o protocolo de entrada aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estão se perfilando ali próximo ao portal, né, que está lá, brasileiro da Série C. Guarani com seu uniforme, camisas e meiões verdes, os shorts brancos, o Volta Redonda camisa brancas, meiões brancos e os shorts pretos, a arbitragem camisas e meiões vermelhos e os shorts pretos. Vamos nesse momento rapidinho. Vai ter a execução do hino nacional brasileiro e a gente respeitosamente vai aí também prestar essa reverência, né? Referência a essa bandeira maravilhosa. Rádio Gringo. Rádio Gringo. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. É isso daí, hino nacional brasileiro executado. E nós vamos lá pro gramado. Fernando César, Guarani definido, Volta Redonda definida, arbitragem definida, tudo certinho, né, ô Fernando César? Tudo pronto, tudo escalado, definido, as equipes escaladas aqui no Brinco, viu, Anderson Grigoleto? Por gentileza, Fernando César, vamos lá para a equipe do técnico Hélio Cizenando, a equipe do Bugrão Campineiro. Em busca da primeira vitória na Série C, Kaique França 1, Inayan 2, Rafael 3, Jonathan Costa 4, Emerson meia dúzia. Rafael Donato é o capitão 5, William Farias 8, João Paulo 10, Guilherme Cachoeira é novidade hoje 21, Ebert 11, outra novidade, e Luca 9, Repeteco do Bugre, Kaique França 1, Inayan 2, Rafael 3, Jonathan Costa 4, Emerson 6, Rafael Donato 5, William Farias 8, João Paulo 10,
Guilherme Cachoeira 21, Ebert 11, Luca 9. No banco, Matheus Klaus 12, Ian 22, Maurício Antônio 13, Ralf 14, Carlos Eduardo 15, Isaac 18, Diego Torres 20, Cauã Jesus 16, Guilherme Parede 7, Mirandinha 23, Kevin 19 e Dentinho 17. Tá aí, escalação da equipe do Guarani, escalação do técnico Hélio Cizenando. Agora a gente vai para a equipe lá do Rio de Janeiro, a equipe do Voltaço, a equipe do técnico Hélio de Matia, por gentileza, a equipe do Volta Redonda, Fernando César. Também procurando a reabilitação, começou com derrota para o Paysandu. O William de Matia tem no gol o goleiro Felipe Avelino 1, Pedro Costa 16, Lucas Adel 3, Lucas Rocha 23, Jean Vitor meia dúzia, Denner 8, Vagninho 17, Luciano Naninho 10, Marquinho 7, Romarinho 26, Rafael Furtado 28, repeteco do Voltaço, Felipe Avelino 1, Pedro Costa 16, Lucas Adel 3, Lucas Rocha 23, Jean Vitor 6, Denner 8, Vagninho 17, Luciano Naninho 10, Marquinho 7, Romarinho 26, Rafael Furtado 28. No banco, David 45, Alan Ferreira 13, Blanco 19, Cauã 27, Bruno Barra 5, Caio Henrique 18, Juninho Monteiro 22, Brian 25, Caetano Breves 29 e Juninho 30. Tá aí então a escalação do Volta Redonda. Agora ele, o dono do apito e os seus auxiliares, a arbitragem do jogo, Fernando César. Vem lá do Distrito Federal, lá de Brasília. Lá a situação é complicada, mas ele é bom árbitro. Maguielson Lima Barbosa é o dono do apito. Assistente 1, Lucas Costa Modesto. Assistente 2, Renato Gomes Tolentino. O quarto árbitro é a senhorita. É a quarta árbitra, Mariana Nunes Batalha. Lembrando que na Série C não tem VAR. Tá, então tudo definido, arbitragem, equipes. Wagner Ferreira, dá tempo ainda de você dar uma analisadinha nesse Guarani e Volta Redonda. Não tem, o Guarani não tem outra saída a não ser conseguir um resultado positivo jogando dentro de casa com o seu torcedor, que é decepcionante, diga-se de passagem, com todo esse tempo fora do brinco, quando o Guarani volta com um time, né, a maior folha salarial da Série C, era para reunir o maior público, para apoiá-lo nessa partida contra o Volta Redonda, que não será fácil não. Em tese o Guarani é favorito, mas com a bola rolando, você sabe, tudo pode se transformar. Vamos então para este jogo, Guarani e Volta Redonda, Anderson Grigoleto aqui na Web Rádio Grego. Vai apitar o árbitro, o seu Miguelson Lima Barbosa. O Guarani vai dar o pontapé inicial, o Guarani defendendo o gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. Luca tá na bola, vai dar o pontapé inicial, vai começar o jogo aqui, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani e Volta Redonda. O árbitro vendo ali os últimos detalhes. Apita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E esperamos que emoção não falte nessa partida de futebol, que já tem o jogador do Volta Redonda caído aqui pelo setor canhoto. É o camisa 7, Marquinho, camisa 7. Eu tava bem em frente ao lance, que a gente tá indo pro outro gol lá. Não foi nada, ele tá valorizando o árbitro mal colocado, marcou a falta. Tá ali, falta bem na linha que divide o gramado para a equipe do Volta Redonda. Já bateu o lateral esquerdo, o jogador João Vitor toca na frente com era o Luciano Naninho. Ele pegou, vai virando lá para a direita. Quem tá na bola é o Pedro Costa. Já joga mais à frente com o Romarinho. Romarinho faz o lançamento na frente, lá pelo lado direito. Vem descendo a equipe do Volta Redonda, faz o cruzamento na área. Rafael Donato, quase que fura, segura. Kaique França, rapaz do céu, espanou o taco do Donato, Fernando. Quem estava esperando o Guarani no ataque nesse início, a surpresa, o Volta Redonda foi para cima e o Kaique França já trabalhou pela primeira vez. Tá aí, deu uma espanada de taco ali o Rafael Donato, o capitão da equipe
do Guarani nessa tarde. E não justifica, né? Porque, vamos dizer, gramado ruim, a bola picou. Mas com esse gramado aí, né, essa furada deu foi homérica. Tá aí, trabalhando no setor defensivo do Jonathan Costa faz a finta, foi segurado, o árbitro manda continuar, ele ultrapassa a linha que divide o gramado, chega ali no círculo central, dá o tapa aqui pro lado direito, ele toca a bola pro Inayan, tem liberdade para fazer o cruzamento de perna direita, faz o cruzamento, tira a zaga do Volta Redonda, tenta complementar ali o Marquinho, o Inayan leva melhor na jogada, faz o domínio, vai virando ali, dá o break, atrás tem o Rafael, ele prefere jogar do ladinho com o jogador que é o Herbert devolve a bola com o Inayan, mais atrás vai jogando com o Rafael Donato. Guarani todo no campo de ataque, hein? No círculo central, já recebe o Jonathan Costa, ele vai carregando agora para a canhota, joga lá com o Emerson do ladinho com o João Paulo, a marcação firme da equipe do Volta Redonda, falta... Eu achei que o árbitro ia continuar, mas ele marcou, é falta pro Guarani lá na meia esquerda, campo ofensivo do Guarani. E foi em cima do Guilherme Cachoeiro, camisa 21, bola parada, vai ter levantamento na área, o camisa 10, olha lá, o João Paulo já tá indo pra cobrança, toda a zagueirada do Bugre também na área. A esperança é a altura, né, o tamanho do Rafael Donato. Ele tá aqui já, tá de centroavante aqui, ó. É a esperança, quando foi contratado, o Guarani vibrou porque era uma opção de gol, inclusive. Sempre fez gols no Vila Nova, principalmente, né? Só falta fazer aqui, né, Fernando? Quem sabe agora, torcedor bugrino. Tá lá para fazer a cobrança o 10, o João Paulo. Tá a zagueirada do Guarani todo ali, praticamente na linha da grande área, frontal ali da meta do goleirão Avelino. Vai apitar o árbitro. Apitou, passou, é jogada ensaiada. Sai jogando ali, toca a bola, chega na marcação. Alguém faltou no ensaio, né? Faltou no ensaio, literalmente. Pô, ele manda todos os zagueiros pra área e cobra curtinho. A gente falando do Donato aqui, né, Vagnão? Pra pegar a altura dele, o cara cobra lá atrás. É brincadeira. Aí quebra qualquer um, né? Lateral para a equipe do Volta Redonda, lá pelo lado direito, tá o Pedro Costa, ele pede pra galera se movimentar, ele faz o lançamento bem na frente, sobe ali a zaga do Guarani, a bola sobra ainda com o Romarinho, ele vem descendo lá pelo setor direito, ele faz a fita, opa, o árbitro tá marcando que a bola saiu. Terminou o campo pra ele não percebeu, Fernando César. É isso aí. Bola ali com... o Kaique França, é comecinho de jogo, 3 minutinhos, estamos chegando a 4 desse primeiro tempo, é Campeonato Brasileiro da Série C, Guarani, Volta Redonda. Vem trabalhando no setor defensivo o Jonathan Costa, ele vai caminhando, olha para um lado, olha para o outro, prefere jogar mais atrás com o Rafael Donato, já abriu para receber o Rafael Donato prefere levar lá na canhota com o Jonathan Costa, ultrapassa a linha que divide o gramado, a equipe do Guarani vem trabalhando com o zagueirão, recolhe lá atrás com o Rafael Donato, ameaçou tocar com o Kaique França, a marcação em cima dele é do Rafael Furtado, ele devolve a bola lá na frente e o Guarani vem descendo lá pelo setor canhoto, faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, a bola sobra com o Inayan, bateu, chega pro Lucas, tira de qualquer maneira o Lucas Adel, o Guarani insiste ainda, a bola ali com o João Paulo, tira agora o João Vitor, a bola sobra ainda, bateu de longe, escorregou, não, teve desvio, é escanteio. É, mas bateu no braço do zagueiro do Vila Nova, o juiz atrás do zagueiro não viu, marcou o escanteio, é o primeiro escanteio do Bugre, na pressão do Bugre, olha ele, João Paulo, o dono da bola parada vai na cobrança. Será que vai ter jogada ensaiada de novo? Vai 2 jogadores, tá indo o Ó, tá aí, o Emerson e o João Paulo. Emerson e João Paulo. Outra bobagem esse negócio de 2 para cobrar escanteio, não acrescenta nada. Tá aí. Perde um jogador aqui na área, né? Claro. Emerson vai de perna canhota, é o João Paulo, partiu de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, sobe a zaga, tira, a bola vai sobrando ainda com o Guilherme Cachoeira. Guilherme Cachoeira toca a bola, vai trabalhando o Guarani com William Farias, vai virando lá para canhota, a equipe do Guarani tenta chegar, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira mais uma vez a zaga e agora tenta sair no contra-ataque, a equipe do Volta Redonda recupera a posse de bola o Guarani, o Inayan tocou muito forte, Inayan. A bola passou ali pelo João Paulo, saiu, é lateral para a equipe do Volta Redonda. É o Cachoeira que estava lá na lateral, a bola passou debaixo das suas pernas, Volta Redonda tem lateral, não tem pressa nenhuma. E aqui na torcida do Voltaço tem 15 torcedores. Wagner Ferreira, sabe quem que eu preciso conversar mais do que urgente? Mais do que urgente? Conhece o Luizinho da Óticas Ferrari? Ah, é verdade. Rapaz do céu, o óculos aqui do senhorzinho tá difícil, viu?
Tá difícil. Então, são 2. São 2. Mas tá complicado de verdade mesmo, viu? Já tava ruim, parece que piorou a visão do narrador aqui. Já vou aproveitar, o Guarani tá trabalhando aqui no setor defensivo. Wagner Ferreira, 6 minutinhos, os primeiros momentos aqui. A sua primeira impressão, Wagner? Bem, o Guarani tem apenas como volante o número 8 ali, o William Farias, né? O tal de Rafael fica circulando ali por trás para que o Inayan possa descer. Agora, precisa realmente que isso aconteça, né? Então, o Guarani fica com excesso de jogadores presos aqui atrás e muito limitado no ataque. Quem sabe agora. E lá vem descendo o Herbert aqui pelo setor canhoto, invadiu a grande área, faz o cruzamento, explode no no João Vitor e sai em escanteio, segundo escanteio do Guarani no jogo. Fernando. O Herbert, né, fez o cruzamento, o Jean Vitor, meia dúzia travou e vai os dois de novo aí. Um não faz nada, o outro cobra mal. É complicado, tá lá, tá? Arrumou a bola o João Paulo, encostou agora o Emerson. Volto a falar, o Emerson é de perna canhota. Agora o João Paulo se afastou um pouquinho, vai o Emerson fazer a cobrança. Não sei se vai jogar coitinho ali. Vai rolar pro João Paulo ali, quer ver? Provavelmente. Não. Bateu direto, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu ali o Donato, deu o último toque, mas o último toque desviou na zaga. Mais um escanteio, Fernando E Sérgio. tá o Emerson, ela corre pro outro lado para bater o escanteio. E o João Paulo fica parado aqui, não pode ir pra área para pegar um rebote? Não. Olha lá, dos dois de novo lá. Que coisa horrorosa. Aí os dois novamente. Vai lá. Prepara para fazer a cobrança. O Emerson agora ele deixou. O João Paulo vai tratando com mais carinho ela nesse momento. Eu acho que vai ficar pro 10 agora fazer o levantamento. Numa dessa, o árbitro tá dando aquela famosa resenha ali na pequena área, conversando com a zagueirada, com os atacantes do Guarani. O grandalhão Rafael Donato tá ali também. Ele tá trocando uma ideia. O Miguelson. Aliás, o Miguelson. É Maguielson. Maguielson. Exatamente. Deve ser fã do Maguila, o pai dele, né? Exatamente. Vai lá, o João Paulo faz jogada ensaiada, ele coloca atrás com o Cachoeira rola a bola com o Emerson lá no setor canhoto, ele faz o lançamento para dentro da grande área, subiu, Donato toca, a bola vai à direita, sem perigo do goleirão Avelino, João Fernando. Mas ele acertou a bola, jogando de centroavante, né, o Rafael Donato, aliás, como disse o Wagner aí, sem posição fixa, né, tá aqui, tá lá, já tá lá no meio campo, mas ele acertou a bola, sem direção, fraquinho demais, o goleirão Felipe Avelino só acompanhou e vai cobrar o tiro de meta. Volta Redonda não tem pressa. A galera participando conosco aqui, grande Beto Teixeira, deve estar lá nas vitalícias. O Beto Teixeira sempre acompanhando a nossa jornada esportiva da Grigo. Pedro Henrique Magnandi dos Reis. Boa noite, hoje vitória do Bugrão, abraço para todos a equipe, principalmente pro Wagner Ferreira. Abraço, padrinho, PH tá dizendo aqui. Ele mandou uma foto aqui, ele tá no tobogã. Se for possível, a gente bota no ar. Olha aí, que legal. Tá aqui então, e o Guarani vai trabalhando lá no setor defensivo. Bola com o Donato, joga na esquerda com o Emerson, vai saindo daqui a pouquinho. Leio mais mensagens, hein? Tem um monte aqui. Vem descendo a equipe do Guarani, chega ali o Pedro Costa. Dá um toquinho na bola no carrinho, tenta ganhar ali o jogador da equipe do Volta Redonda, que era o Nani, mas a bola sobra. Opa! Foi falta ali do Romarinho em cima do jogador João Paulo. Caberia um cartãozinho pra ele ou não, Fernando Sérgio? Não, nada de cartão, e o Guarani cobrou rápido a falta, o juizão mandou voltar, porque segundo ele a bola não estava parada, então volta tudo, dá tempo pra zagueirada se posicionar, e o Guarani vai buscar um novo ataque. Fernando, confirma pra mim, o meia dúzia é João Vitor? É Jean Vitor. Eu anotei errado aqui. E vem o Guarani de novo, Cachoeira faz cruzamento pra dentro da grande área, Luca toca de cabeça! A bola passa à esquerda, à direita do goleirão ali, o Avelino. Mais uma chegada da equipe do Guarani, dessa vez com o centroavante Luca. Agora foi o Luca que ganhou da zaga, né? Mesma coisa que aconteceu com o Donato. E o Luca cabeceou fraco, sem direção, tiro de meta. Cada tiro de meta é 30 segundos que o Volta Redonda enrola. Você percebeu aí já os apupos do torcedor bugrino pro goleirão Avelino, que ele bate de goleiro a goleiro. Bateu o tiro de meta, a bola ficou com o Kaique França. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Seguros para motoristas de aplicativo. Atendemos veículos de aplicativo, carros de leilão, blindados, motos, modelos com até 30 anos e até 7 de risco. Aqui você encontra aceitação para todos os perfis. WhatsApp 1999-794-8665. E-mail contato@lifeprev.com.br. Vinha tentando chegar a equipe do Volta Redonda, já recupera a equipe do Guarani. Faz ali a finta, o Luca, opa!
Canário. Vai amarelar, vai sair o primeiro amarelinho do jogo, é pro Lucas Rocha, é isso mesmo, Fernando? E tem que ser, né? Ele deu uma gravata no jogador do Guarani, jogador do Guarani tentando escapar, ele foi puxando, é o camisa 23, o Lucas Rocha, primeiro amarelo bem aplicado no jogo. Aí saiu o primeiro amarelinho então para o Lucas Rocha, zagueirão da equipe do Volta Redonda. E vem a equipe do Guarani, trabalhando a bola com o Rafael, joga na direita com o Inayan, Inayan faz o domínio, rola mais à frente com o Herbert, tentou jogar ali de efeito, mas recupera a posse de bola a equipe do Volta Redonda. Sai jogando com o Vagninho, Vagninho vai jogando lá pelo lado direito, faz ali o domínio. O Jean Vitor, ele faz a finta, vem levando, toca do ladinho, a equipe, olha aí, a equipe do Guarani trabalhando na pressão, sai jogando o Lucas Adel, ele tentou fazer o lançamento na frente, mas a bola voltou ainda para a equipe do Volta Redonda, no círculo central faz o lançamento, o Denner aqui, tá buscando o lado canhoto, chega a marcação dele, o Inayan, mas deu melhor para o jogador que é o Romarinho, esperou a chegada do Denner, Denner chegou na grande área, chega Rafael Donato! Sai jogando livre, leve e solto, sai jogando com Cachoeira. Cachoeira espera a chegada ali do Emerson, dá um tapinha na bola, o Emerson faz o domínio. Quem chegou para receber foi ali o João Paulo, mas toca a bola com o Donato. Donato com o Jonathan Costa, bola com o Emerson, encostou para receber o jogador ali que é o William Farias, mais atrás com o Donato, não quis saber de brincadeira, bate de perna canhota, o Luca não faz o domínio, recupera a posse de bola, tá ali o Denner e o Luca, levou a melhor equipe do Guarani, não, já recuperou, bate Romarinho de fora da área, tentou surpreender o Kaique França, pegou mal na bola, atrevido o Romarinho, hein, Fernando? Pegou muito mal na bola, a bola subiu demais, mas estava livre, né? A zaga do Guarani, com 3 zagueiros ali, deixou um buraco, ele conseguiu arrematar pro gol sem direção, 0-0 no Brinco. Esse Romarinho atua pelo Velo Clube aqui de Rio Claro, o camisa 26 do Volta Redonda. Tá aí, aliás, por falar em Velo Clube, tá aqui o Klaus também mandando um abração pra nós, e vem descendo a equipe do Guarani, toque de bola pro Herbert, invadiu a grande área, vai bater pro gol, bateu a bola, bate na rede do lado de fora. Pede uma grande chance a equipe do Guarani com 11 Herbert, Fernando. Chegou na cara do gol, né? Tinha opção do cruzamento, porque o Cachoeira, o Luca, todo mundo na área pedindo a bola, ele optou pelo chute. Chutou, só que a bola foi na rede, pelo lado de fora não vale, segue 0-0. Perdeu a chance o camisa 11 do Bugre. Ele tá jogando um pouquinho mais aberto pela direita, né? E o Luca tá jogando mais centralizado. E tentou finalizar agora, finalizou mal, hein? Tinha a chance de fazer coisa melhor e desperdiçou a chance. Agora o Rafael Furtado deu uma de La Mano de Dios. Só que ele não é o Maradona, o árbitro marcou falta, né? Falta ali do círculo central, já batido pelo Donato. Toca a bola com o Jonathan Costa, já joga lá na canhota com o Emerson. Mais atrás recebeu já o Jonathan Costa no círculo central. Tá o Donato, ele prefere jogar com o Rafael aqui do lado direito. Já abriu para receber o Inayan, já recebeu, fez o domínio de perna direita, tá passando o João Paulo, ele devolve a bola com o Rafael Rodrigues. No círculo central, como se estivesse começando o jogo agora. O Donato joga lá na canhota. Jonathan Costa chega ali na marcação, Rafael Furtado devolve a bola pro Donato, vem o William Farias, ele já recebe, joga com o Rafael, tem liberdade, pode descer mais ali o Rafael Donato, a equipe do Guarani todo no setor ofensivo, joga na canhota com o Inayan, Inayan para, olha pra frente, encostou pra receber ali o João Paulo, toca a bola com o Rafael, já toca a bola ali com o jogador do Guarani, fez o cruzamento, tira de qualquer maneira a zaga do Guarani, a bola vai sobrando ainda no setor canhoto, já recebeu o Jonathan Costa olha pra grande área, ele prefere tocar do lado com o William Faria, joga mais à frente, que toquinho do João Paulo, caiu, o João Paulo bateu de fora da área, a bola passa à esquerda do goleiro Avelino e vai pra fora. Bateu bem na bola, não teve direção, né, Fernando César? Abriu a zaga do Volta Redonda, ele mandou o balaço, só que a bola foi alta, torta pela linha de fundo, apenas tiro de meta, não tem pressa. Olha só o Avelino, daqui a pouco tem que tomar um amarelo o goleirão do Volta Redonda. Enrola, tá mais enrolando ali do que fábrica de mola. Vou falar pra você, hein? Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. É a segunda rodada, Estádio Brinco de Ouro. Primeiro tempo, 15 minutinhos e meio. O placar está assim, ó. Guarani 0. Volta Redonda também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Wagner Ferreira, 15 minutinhos, continua 0-0. Quem tá melhor no jogo? O jogo é feio, hein? O jogo só não é mais feio por falta de tempo, ainda que ainda é cedo.
Mas, tecnicamente, é um jogo de Série C. Realmente, o Guarani deveria se impor melhor no jogo. Tá tentando, até tem a posse de bola. Tem algumas jogadas interessantes aqui pela direita e tal, mas finalização pro gol que é bom nada, né? O Herbert fez um chute ridículo agora há pouco aí, uma cabeçada do Donato. E o que mais? Um chute, né, do João Paulo agora, que passou por cima, e só. Então tá o negócio, né? Em tese, o Guarani tá correto em colocar os 3 zagueiros para liberar os laterais. Os laterais não jogam. E agora o Guarani vem descendo, o Rafael toca pra dentro da grande área, o Luca chega ali, devolve um pouquinho mais atrás com o Herbert, isso tudo do lado direito, campo ofensivo, passou pra receber, o João Paulo de calcanhar, toca a bola com o Herbert, tira a zaga, não quer saber de brincadeira, põe a bola em lateral, bela jogada do João Paulo, hein, Fernando? Ele é bom de bola, né, tá se entendendo bem que o Herbert fez a dobra aqui, só se a zaga se adiantou, meteu pela lateral, a torcida do Guarani vai junto, o Bugre no ataque. Como que tá o público aqui, pelos lados aqui do tobogã? Olha, melhorou bastante. Depois que iniciou o jogo, deu uma boa melhorada em torno de, acho que no geral aqui, 4.500 torcedores. Tá aí, vem descendo o Guarani, Jonathan Costa faz o lançamento pro Emerson, ele vai chegando na linha de fundo, impedido. Tá impedido, anotou o auxiliar número 2, o Renato Gomes Tolentino. Tava em posição irregular o jogador da equipe do Guarani, Fernando César. E vale o que marca no campo, né? Não tem VAR, impedimento marcado. O goleirão levantou o braço, o bandeirinha ficou em dúvida, ele falou, vou marcar impedimento. E marcou, não sei se tava, mas marcou. O Renato Gomes Tolentino, ele tem 40 anos, ele é de Guará. Mas ele trabalha em Brasília, ele tem uma loja de artigos de papelaria. É o dono de papelaria aí, o Bandeira. Não é concorrente da Eletrolar, então, né? Não é não. Ele vende livros e papelaria, aquele negócio todo. Tava tentando chegar ali a equipe do Volta Redonda, a bola tá com o Denner, ele ali praticamente no círculo central, joga pra direita, quem tá na bola é o Pedro Costa, ameaçou fazer o lançamento, encostou pra receber ali o Vagninho mais atrás com o Denner vai trabalhando a equipe do Volta Redonda, agora nesse momento, a equipe do Volta Redonda todo no campo ofensivo, faz a enfiada de bola, chega Jonathan Costa! De perna, na verdade quem chegou ali foi o Emerson, né? O Emerson de perna canhota colocou a bola pra fora, lateral pra equipe do Volta Redonda, lado direito, campo ofensivo, Fernando César. E agora vamos torcer para que o árbitro e o Bandeira não façam as lambanças de ontem no jogo da Ponte, né? Que o árbitro marcava impedimento antes do Bandeirinha. E o Guarani recupera a posse de bola, vem descendo a bola aqui pelo lado direito com o Herbert, vem passando o Inayan, o Herbert vai puxando pro meio, ameaçou bater de canhota, que toque pro Cachoeira dentro da grande área, ele toca pro Luca, o Luca dá um toquinho na bola, a bola sobra com o Inayan, mata no peito, põe no chão, ameaça bater, toca com o João Paulo ameaçou, chegou a zaga, tira, e chegou ali com tudo agora. O Rafael, ele deu um tirombaço, acertou o árbitro da partida. Jogou de zagueiro, né, o árbitro, mal colocado, né? E aí tem que parar o jogo. Ficou no lucro o Guarani, porque ia ser um chute ridículo também. Pegou muito mal na bola, né? Por sorte tinha um vermelhinho ali, era o árbitro, o senhor Maguielson. Como que é? Maguielson. Parece que é Marielson, mas a língua presa parece Maguielson. É estranho. Mas tá aí. Vem descendo a equipe do Guarani de novo pelo lado direito. Quem tá na bola é o Inayan. Vem a marcação firme nele em cima do Marquinhos. Toca na bola, a bola sobra com o Rafael. Rafael ali da linha que divide o gramado, recua a bola com o Kaique França. Eu aproveito para falar que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Todo o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. E vem o Guarani de novo pelo lado direito, bola com o Inayan, ameaçou fazer o cruzamento, bate, a bola bate em cima do Marquinhos, vai sobrando ali com o Rafael Furtado, falta do Jonathan Costa em cima do Rafael Furtado no campo intermediário defensivo do Voltaço. Parou a jogada, né, o grandalhão ali do jogador Rafael Furtado tentava puxar o contra-ataque, o zagueiro do Guarani parou a jogada, falta marcada aqui na zaga do Volta Redonda, o camisa 3 da equipe do Volta, o Lucas Adel na cobrança. Grande Álvaro Laça, grande seu Álvaro, tamo junto com a equipe da Grigo, tá dizendo ele. Olha o Elcio Cardoso aqui também, boa jornada, amigo Anderson e toda a equipe. O Elcio tá zoando aqui, ele tá perguntando se tem algum puff aqui na cabine. Depois eu explico pra você, viu, Vagnão, o que ele tá querendo dizer. Elcio Correia tá aqui conosco também, valeu demais, galera. Sempre ligadinho na Web Rádio Grigo. Guarani trabalhando mais uma vez ali no setor defensivo pelo lado canhoto. William Farias
toca a bola com o capitão Donato, vai virando para a direita, praticamente na linha que divide o gramado, Inayan. Ele faz o domínio, o Marquinhos está na marcação, ele recua com o Rafael. Rafael toca com o Donato, Donato faz o lançamento e lançou mal demais, não teve domínio. O Vagninho, a bola saiu, é lateral para o Guarani, mas que lançamento horrível do Donato, Fernando. Lançamento horrível do Donato, e aí o jogador do Volta Redonda, para completar a lambança, deixou passar. É bola pro Bugre. É bola pro Bugre. Vem de novo pelo lado direito com o Herbert. Herbert faz a finta, vai levando pro meio, encostou para receber ali o jogador que é o William Farias. Devolve a bola com o Herbert. Chega ali no pé de ferro ele. A equipe do Volta Redonda leva melhor. Sai jogando na tranquilidade, mas o árbitro marcou a falta. E errou, né? Tirou a vantagem do Volta Redonda, que ia lançar o ponta lá na frente, parou a jogada. Meio desajeitado o tal de Herbert também. Eu acho que ele é jogador de ficar enfiado ali na área para finalizar, aproveitando o rebote, como ele fez no primeiro jogo, aproveitando um rebote de pênalti. Ele tá jogando muito aberto aqui pela direita, o Luca também não é jogador de presença de área. Então o Guarani fica sem presença ofensiva. Tem alguma coisa, bola cruzada, mas até agora não conseguiu nada. Qual é o tempo de jogo, Anderson? Estamos com 22 minutinhos, fechando agora, 22. Mais uma falta, dessa vez para a equipe do Volta Redonda pelo lado direito, ali na linha que divide o gramado. Vai para fazer a cobrança ali o Pedro Costa. Fica conversando com o árbitro, o Denner. Já bate o Pedro Costa, bate para trás, vem descendo a zagueirão da equipe do Volta Redonda aqui pelo lado direito. Faz o break, era o Lucas Adel. Esperou a chegada do Denner, Denner toca com o Naninho já dá o tapinha aqui com o Jean Vitor. Devolve a bola com o Naninho, a bola passa, chega Donato no carrinho, tira. A bola com o João Paulo, fez ali a cobertura legal, se posicionou, toca a bola com o William Farias. Só deixa com o João Paulo no círculo central, a equipe do Guarani tenta sair jogando, a equipe do Volta Redonda já se fecha inteirinho ali no setor defensivo. Bola com o Jonathan Costa, tá passando para receber ali o João Paulo agora encostando o William Farias para receber, já recebeu o 8 do Guarani, ele faz o giro, tocou mal demais, bola com o Luciano Daninho, toca com o Rafael Furtado, falta, o árbitro manda continuar, Denner faz o lançamento lá na direita, são 3 contra 3, o Volta Redonda vem descendo, toca ali a enfiada de bola pro Naninho pelo lado direito, a marcação agora chega, o Rafael Donato, chega também o Emerson, a bola saiu a bola. Esqueceu o Daninho, né? Ele tentou fazer a fita, 2 jogadores na cobertura, na marcação em cima dele, ele tentou puxar para a linha de fundo, mas acabou o campo para ele, Fernando César. Acabou o campo, né? E aí é tiro de meta para o Guarani, o Kaique França na cobrança, 0-0 no Brinco de Ouro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Conquistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. Sai jogando a equipe do Volta Redonda, aqui pelo setor canhoto, o Jean Vitor toca na frente com o Marquinhos, caiu, o árbitro não deu falta não. Bola saiu, é lateral, eu fiquei esperando ele anotar uma falta, deixou rolar o Guarani, né? Não tem nada a ver com isso, já bateu o lateral, já sai jogando. Bola com o Donato, vira lá na canhota com o Emerson. Emerson faz o domínio, olha para um lado, olha para o outro, joga no círculo central com o capitão Rafael Donato. Do ladinho dele tem o Rafael, já recebeu, ultrapassa a linha que divide o gramado pelo lado direito, a equipe do Guarani. Tá 0-0, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani voltando depois de 2 meses sem jogar aqui no Brinco. Bola com o William Farias, devolve com o Inayan, dá um totalzinho, dá um tapa ali do ladinho com o Rafael Rodrigues. No círculo central joga com o Donato. Donato já faz o passe de perna direita para o Jonathan Costa. Já achou o Emerson, ele puxa para o meio, olha mais atrás com o Jonathan Costa, chega a marcação do Rafael Furtado em cima dele, tocou. Livre, leve e solto, tá o Donato. Já vira aqui na direita com o Rafael. Rafael, ele dá o tapa mais à frente com o Inayan, chega a marcação do Marquinhos em cima dele, o Inayan para, pisa na bola, do lado tava o João Paulo, ele preferiu tocar com o William Farias, bateu de pé na direita, a bola explode no Lucas Adel. Sobra ainda ali com o Jonathan Costa, é o Rafael Donato que tá lá, né? Ele vem descendo pelo lado direito, toca com o Emerson, faz o lançamento para dentro da grande área, a bola passa, não passa pelo Luca, toca de cabeça, era o Herbert. Tocou de cabeça, segura firme o Avelino. Agora foi o Herbert que acertou a cabeçada, ganhou da zaga, mas fraquinho, ficou fácil pro Felipe Avelino que fez a defesa. Anderson, manda. Você pode falar o nome do Cachoeira que ele tá jogando, viu? Ele tá jogando, olha, tudo bem que o óculos aqui não tá muito bom. Mas o Cachoeira no comecinho do jogo, né, Wagner? Ele tava participando mais das jogadas agora, né? Agora tá dando uma sumidinha. Pois é, e o Mirandinha no banco, não deu pra entender essa atitude do Cizenando. O Mirandinha era um jogador, e ele mais 10 no time do Guarani, pela velocidade, pela criação de jogadas, pela finalização.
No entanto, está no banco de reserva. Não sei o que o seu Hélio está pensando. Vamos ver, talvez para o segundo tempo. Falta já batida pela equipe do Volta Redonda, de cabeça o Rafael Donato chega agora o Jean Vitor, toca na frente e faz o domínio, o Rafael Furtado chega na marcação, o Jonathan Costa, mas a bola sobra com o Marquinhos aqui pelo lado canhoto, ele tenta fazer a finta em cima do Inayan, o Inayan ficou parado na frente dele, mas recupera a posse de bola o Marquinhos, ele pediu saída de bola, o Inayan, a bola não saiu não, agora no carrinho coloca em lateral para a equipe do Volta Redonda, não saiu né o Fernando? Eu tô do outro lado aqui, mas acho que não saiu, vou na sua narração aí. Não saiu não, na nossa frente aqui, né? Vem descendo a equipe do Volta Redonda, toca lá no círculo central, a bola com o Lucas Rocha, ele que já tem um amarelinho, recua lá com o goleirão Felipe Avelino, na meia-lua, ele espera a chegada da galera, toca do ladinho com o Lucas Adel, encostou para receber o Jean Vitor, já recebeu o João Vitor, ele toca a bola com o Denner, tenta sair jogando, e que sair brincando, recupera a posse de bola, o João Paulo toca com o Lucas, devolve com o João Paulo, já toca com o Herbert, chega Jean Vitor, alivia para a equipe do Volta Redonda, chega o Marquinhos ali de calcanhar, toca com o Rafael Furtado, toca com o Denner, a bola com o Luciano Daninho agora, ele faz o toque da canhota para a direita, faz o lançamento para o Vagninho, vem descendo a equipe do Volta Redonda, pelo setor canhoto, faz o lançamento, a bola passa por todo mundo, vai saindo em lateral aqui do lado direito, cruzamento horrível também do Vagninho. O Volta Redonda chega pouco e quando consegue chegar no ataque não tem a finalização, apenas o cruzamento que cruzou toda a grande área saiu na lateral. É o Guarani que tem a posse de bola, 0-0. O Volta Redonda é um time relativamente novo, né? Ele é de 9 de fevereiro de 76 e manda seus jogos lá no Raulino de Oliveira. Mas ele já tem 2 títulos importantes, viu, Anderson? Foi campeão da Série C em 2024 e campeão da Série D em 2016. De maneira invicta, não perdeu nenhum jogo nessa campanha de 2016. Mas no jogo de hoje, como o Fernando disse, demora para chegar, quando chega não leva perigo nenhum para a defesa do Guarani. A equipe do Volta Redonda quase que chega com perigo ali agora, vai trabalhando no setor defensivo. Bola com o Lucas Adel, ele faz o domínio, encostou o Jean Vitor, ele prefere tocar com o Denner ali no círculo central, já dá o tapa aqui na canhota com o Jean Vitor. Jean Vitor faz o domínio, olha na frente, vem abrindo o Luciano Daninho para receber, ele preferiu tocar a bola com o Romarinho com o Daninho, faz a finta legal em cima do Herbert, faz o lançamento para dentro da grande área, tá buscando o Furtado, sobe de cabeça o Jonathan Costa, faz o domínio ali, o Donato mata no peito, na classe, toca com o João Paulo faz o giro ali perto do círculo central, é agarrado pelo Denner, continua, faz o lançamento, olha ele aí, é o Guilherme Cachoeira, invadiu a grande área, chega na linha de fundo, bateu, a bola vai entrar, passa pela frente da meta do Avelino e sai. Em tiro de meta, chegou o Cachoeira dessa vez, Fernando César. A melhor chance do Guarani no ataque, no jogo, né? Grande jogada lá no início do João Paulo, fez o giro e meteu um lançamento de 30, 40 metros. O Cachoeira ganhou da zaga e bateu cruzado. Não tinha ninguém na área para ele cruzar para trás. O Lucas chegou atrasado, bateu cruzado o Cachoeira, ela cruzou toda a linha e foi pela linha de fundo. O goleirão Avelino apenas acompanhou. Tiro de meta, mas chegou o Bugre com perigo. Desabou ali o jogador da equipe do Volta Redonda, tá recebendo atendimento agora, eu não consigo ver quem é. Eu acho que é o Lucas Rocha. É o Rocha, Lucas isso. Rocha, né? É ele mesmo. Lucas Rocha. Vou aproveitar para perguntar aqui pro Wagner Ferreira. Wagner, o Guarani tava com um déficit de um meia. O João Paulo, nesses primeiros 30 minutos desse jogo aqui na cidade de Campinas, né? Aqui no Brinco de Ouro, joga um bolão, hein? Coloca a bola, tem uma visão de jogo sensacional. Deixou o Diego Torres no banco, aliás, com toda certeza, né? O Diego Torres não disse a que veio. O próprio Isaac, né, que teria um meia também, está no banco. E ele é um jogador, tecnicamente, desse time, é o que mais destaque tem. Sabe o que fazer com a bola, finaliza, coloca um companheiro na cara do gol, como colocou o Cachoeira agora. Vai trocar, hein? Não vai dar para o Lucas Rocha. Não, olha lá, já tá saindo ali, já tem amarelo também, né? Vem aí o 13, Alan Ferreira. Alan Ferreira, camisa 13, tá no jogo. Alan Ferreira, primeira alteração por contusão, não deu para o Lucas Rocha, que como o Fernando disse, já tinha um amarelinho, contundiu também. Entrou aí o Alan Ferreira, Wagner. É um zagueiro pelo outro, né? Infelizmente pro Volta Redonda, o titular acaba se machucando, então vem aí com Alan Ferreira no time do Volta.
E a equipe do Volta Redonda tenta sair jogando aqui pelo setor canhoto. Chega o Inayan, faz a falta em cima do Marquinho. Falta para a equipe do Volta Redonda na linha que divide o gramado. Mandar um abraço aqui pro Jadir Padovan, grande Jadir, tá aqui conosco. A Maria Elisa Godoy Piton, grande, a Bugrina chegou, hein? Cláudia Luca, olha a Cláudia Luca aqui também. Boa noite, Anderson. Cláudia aqui da bateria Campineira, valeu, Claudinha, legal demais. E o Guarani recupera a posse de bola, mas com falta. Falta do João Paulo em cima do Pedro Costa. Rapaz do céu, se o árbitro não dá, ia sair na cara do gol, o Fernando César. E a torcida reclamou bastante, né? Vaiou, apupou o árbitro, mas está marcada a falta. Bola da defesa do Volta Redonda. Que sai jogando, tocando a bola lá no setor defensivo, hein? Não é de dar chutão, não. Jean Vitor, e colocou ali a bola com o Denner. Denner do ladinho com o Marquinhos, caiu, pediu a falta, é falta. Falta do Rafael, vai levar amarelo, Rafael Rodrigues. Primeiro amarelinho da equipe do Guarani, confirmando? Fernando? Fez a falta em cima do Denner, camisa 8. Primeiro amarelo pro Rafael, camisa 3. Com todo respeito ao Rafael, que inclusive é cliente nosso da Eletrolar, leva aparelho lá para reparo, o Rafael aí, mas... Com todo respeito, né? Com esse cartão amarelo, vai forçá-lo a ficar pelos vestiários no intervalo. Tá aí. A boa observação de Wagner Ferreira. Já bateu a falta, a bola tá... Manda, Fernando. É porque é aquilo que a gente comentou antes. Jogar com 3 zagueiros contra o Volta Redonda é pedir para não ganhar o jogo, né? E vem descendo a equipe do Volta Redonda. Bola jogada aqui na canhota com o Marquinhos. Marquinhos chega a marcação de Inayan. Ele faz o giro, bater falta. O árbitro não deu, não. Ficou barato. Não deu, não. Na minha opinião, falta do Inayan em cima do Marquinho, mas o árbitro em cima do lance. Agora ele dá falta do Romarinho em cima do Inayan. O que você achou, Wagner Ferreira? A falta clara. Falta, né? Claro. Também achei. Quase dentro da área, Quase né? dentro da área. Um passinho ali, estava dentro da grande área. O árbitro deu uma de Milton Leite. Segue o jogo. É. Melhor para a equipe do Guarani, que já vem descendo de novo lá pelo setor canhoto. A equipe do Guarani chega na marcação do Pedro Costa, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Chega o Inayan, não vai deixar a bola sair, não deixou mesmo. Encostou para receber ali o jogador que é o Cachoeira com o João Paulo, mais atrás com o Rafael Rodrigues. Devolve a bola com o João Paulo, isso tudo aqui pelo lado direito. Ele para, olha, a marcação em cima dele é do Denner. Achou o Inayan do lado direito, mais atrás com o Rafael Rodrigues. Fecha essa inteirinho a equipe do Volta Redonda. Chega a marcação do Denner, e o Rafael dá o passe pro João Paulo. Achou ali dentro da grande área, tocando com o Inayan. Inayan com o João Paulo, chegou na linha de fundo, bateu muito forte João Paulo. Agora fizeram uma inversão, o Ebert com o Cachoeira, né? O Ebert tá lá na canhota, levou melhor. Vem descendo a equipe do Guarani, ele vai penteando a bola, vai tentando levar na linha de fundo, mais atrás está o Emerson. Ele toca a bola, já recebeu a camisa meia dúzia do Guarani. O Emerson devolve a bola com o Ebert. Ele chega a marcação do Pedro Costa em cima dele. De perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área. Passa por todo mundo. O João Paulo tentou chegar na bola ali. A bola vai saindo, é lateral para a equipe do Guarani, Fernando. É que o João Paulo tentou de cabeça, ele é baixinho, perto da zagueirada, então ele perdeu. Olha o Guarani. Vem Guilherme Cachoeira, toca mais atrás. Quem recebeu é o Donato. Donato já virando ali perto do círculo central com o Jonathan Costa. Chega a marcação do Rafael Furtado. Ele faz o toque. Tocou esquisito, hein? Toque esquisito pro William Farias. O William Farias devolve a bola com o Donato. Já joga na direita com o Inayan. Inayan parou. Tem para receber ali o Cachoeira. Ele prefere jogar mais atrás com o Rodrigues. Bola com o João Paulo. Que domínio do número 10 do Guarani. Tentou ameaçou tocar com o Inayan. Segura a bola. Marcação incessantemente do 8 do Denner em cima dele. Bola com o Donato mais atrás. Olha o Guarani. Dá campo intermediário ofensivo para frente. Joga a bola com o Jonathan Costa. Já achou lá do lado canhoto. A bola com o Herbert. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Tira de qualquer maneira o Alan Ferreira. A bola vai chegando com o Rafael Furtado. O Denner tocou para ninguém, né, Denner? O Rafael Donato olhou, agradeceu e sai jogando com o Rafael. Rafael toca a bola com o jogador que é o Cachoeira. Cachoeira com o João Paulo, faz cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça. A bola sobra ainda com o Herbert lá do setor canhoto. Ele tá de perna direita, o Pedro Costa, ele puxa pra linha de fundo. Sai o goleirão Avelino. Nos pés do Herbert. Tocou a bola para fora, escanteio para a equipe do Bugrão. Chegou forte o Guarani, né? Cruzamento do João Paulo aqui. O Luca passou da bola. Se ele tocasse de cabeça, seria o gol. O Herbert pegou a sobra lá, fez o drible e na hora do cruzamento o goleirão cortou. Escanteio para o Guarani, Emerson na bola. Vem Emerson, vai vir de perna canhota, lá do lado canhoto, campo de ataque do Guarani. Vem bola na área do goleirão Avelino. Tá ali o árbitro conversando de novo, né? A velha resenha de sempre. Bate Emerson, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu!
O grandalhão Donato toca de cabeça, segura firme, Avelino. Ele ganha no alto, mas ainda não está acertando o alvo, né? Ficou fácil para o goleiro Avelino, que tentou errado, né? Tentou lançar lá o contra-ataque, totalmente errado, deu a bola para o Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Brinco de Ouro da Princesa, segunda rodada, Campeonato Brasileiro da Série C, 36 minutos jogados, primeiro tempo. O placar está assim, ó. Guarani 0. Volta Redonda Também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A equipe do Guarani tenta chegar mais uma vez. Jonathan Costa toca com o Emerson, devolve a bola com o William Farias. O William Farias com o Jonathan Costa. Chegou ali, apertou na marcação. Wagninho recuou lá com o goleirão, com o Kaique França. Kaique França de pé na canhota, ele dá o passe pro Rafael. Chega a marcação do Marquinhos em cima dele. Ele dá o toque tranquilo pro Guilherme Cachoeira. Guilherme Cachoeira vai levando a marcação do Jean Vitor em cima dele. Ele achou legal ali o Inayan. Inayan faz a enfiada de bola pra quem, Inayan? Pro goleiro. Pro goleiro Avelino, que agradece, pede ali pra zaga ficar tranquila, que com esse passe vai ficar tranquilo pra ele, né, o Fernando César? Não precisou fazer esforço, bola recuada, praticamente ficou com a bola e já toca pro seu jogador, o Dene, que lança aí, olha lá o ataque. Bola aqui na canhota, vem descendo o Marquinhos, a marcação do Inayan em cima dele, ele vai pedalando, invadiu a grande área, faz o cruzamento, a bola explode no Inayan e sai. Em escanteio, primeiro escanteio da equipe do Volta Redonda no jogo, Fernando César. Que vai começando a gostar do jogo, né? Guarani não consegue encaixar aqui para fazer o gol. Volta Redonda vai se soltando aos poucos. Escanteio, tá toda zagueirada lá. O Lucas Adel, o Alan Ferreira que entrou agora. Escanteio muito perigoso. Vai para a cobrança o jogador aqui, o Pedro Costa. Vem o Pedro Costa, saiu lá da direita, veio caminhando lentamente. Passos curtinhos, tá ali ainda, agraciando a bola, agora sim coloca a bola na marca de escanteio ali, vai fazer o levantamento, o torcedor do Guarani não tá gostando não, tá pedindo pressa na cobrança, vai o árbitro mais uma vez conversar agora do outro lado aqui com a zagueirada. O árbitro gosta de uma conversa, gosta de uma resenha mesmo, autoriza o Pedro Costa. Vai fazer a cobrança de pé na direita. Tá autorizado. O árbitro ainda tá conversando com a galera. Agora sim, bola alçada dentro da grande área. De soco, tiro com a Kaique França. Complementa ali o João Paulo. A bola vai subindo. Deu melhor ali pro Luciano Danilo. Luciano Danilo tentou tocar a bola. O Rafael Donato bate do jeito que estava. A bola saiu. Lateral para a equipe do Volta Redonda. Aliviou, né? Porque a pressão estava grande. Meteu um chutão para lateral e volta pro ataque. Volta de novo, tocando a bola ali com o Alan Ferreira. Alan Ferreira que entrou no lugar do Lucas Rocha, saiu contundido, ele já vira lá na direita com o Pedro Costa. Chega a marcação do Herbert e vai pegar, não pegou. Quase que o Herbert sai ali numa boa jogada, tentou sair jogando, né? Ele deu o toque na bola, a bola saiu, lateral para a equipe do Volta Redonda. O Herbert é fácil de reconhecer, né? Chuteira... como é que é? Laranja. Laranja, marca texto. Marca texto. Agora, uma entrada do Cachoeira em cima do Marquinhos, falta já batida. O Denner dá um tapa aqui. Corre aí, Jean Vitor. Eu dei o toque de bola, você pega aí. O Jean Vitor já esperou a chegada, toca com o Marquinhos. Marquinhos, a marcação do William Farias em cima dele, levou na boa. Tranquilamente, Nayan toca a bola com o Rafael. Rafael do ladinho com o Guilherme Cachoeira. A torcida já tá pegando no pé do Cachoeira, hein? Cachoeira toca ali agora com o jogador que é o William Farias. Ele faz o giro, a marcação dele em cima era do Romarinho. Mais atrás sai jogando com o Jonathan Costa. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Agora uma entrada mais firme ali em cima do Jonathan Costa. O árbitro marcou apenas falta, não amarelou não, né, Fernando? Não, né? Não. Sai jogando. Segue o jogo. Segue o jogo. Donato vai virando aqui para a direita com o Rafael Rodrigues, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, tá aberto para receber o Inayan, ele prefere tocar com Cachoeira, faz a finta, o Inayan agora chega na linha de fundo, faz o cruzamento, tira o Lucas Adel, voltou pro Herbert, bateu, tira de qualquer maneira o Denner, era o Lucas Adel, quem que é que tava na bola aí? É o Alan, né? É o Alan Ferreira, tocou nele e o goleiro também desviou com a palma da mão. Os dois salvaram o primeiro gol, o zagueiro e o goleiro, a grande chance do Bugre, escanteio, Guarani segue na pressão, agora tá lá o João Paulo e o Emerson.
Torcedor do Guarani vai incentivando, acordou legal a torcida. Por pouco, mas foi por muito pouco que o Guarani não abre o placar aqui no Brinco de Ouro. João Paulo faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Rafael Furtado. Vai sobrando tranquilamente aqui com o William Farias. Ele já dá o tapa pro Inayan do lado direito. Vem descendo a equipe do Guarani. O Guarani quer o primeiro gol, faz o cruzamento para dentro da grande área. Rafael Donato sobe de cabeça, sobe o Rafael Furtado também. Complemento, caiu feio. O Herbert emendou. Agora caiu feio o jogador ali do Volta Redonda. O árbitro parou, deu falta, é isso, Fernando? 2 jogadores caídos, né? Choque de cabeça, todo mundo pede a entrada do departamento médico rápido, e agora o atendimento está sendo feito ali nos 2 jogadores do Volta Redonda. 2 jogadores caídos ali, um já vai se levantando, chega ali o departamento médico da equipe do Voltaço. Wagner Ferreira, 41 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 Guarani e Volta Redonda. 40 minutos para criar uma chance real de gol como essa agora do Herbert, né? Pegou uma bola de perna direita, um tiro muito forte, quase. Ia no ângulo, viu, Wagner? É que desviou no zagueiro e no goleiro. Pois é a melhor chance do Guarani. É muito pouco, né? Pelo que o Guarani apresentou. Essa aí é aquela do Cachoeira cruzada aqui, né? Batido cruzado, né? Então, mas é o tal negócio, né? O Guarani tá muito tímido, muito acanhado, diante do Volta Redonda que não oferece perigo. Então, por isso que eu acho que do intervalo pra frente, o Guarani deve voltar com uma outra postura aí, talvez o Mirandinha. Tem que tirar um zagueiro, né, Wagner? Vai tirar o Rafael, você pode ter certeza disso. Partida reiniciada, chega ali a equipe do Volta Redonda, toca de cabeça, a bola vai saindo, saiu. Lateral para a equipe do Guarani, lá pelo setor canhoto. O Emerson tem pressa, olha na bola, ninguém se movimenta, ele toca atrás com o Jonathan Costa. Jornada esportiva da Grigo. Ontem já tivemos uma derrota da Ponte Preta, narração do grande Klaus Werner, o menininho de Rio Claro. Hoje aqui, mais uma jornada esportiva Guarani, por enquanto 0-0, Guarani Volta Redonda, mas vem descendo a equipe do Guarani, toca a bola com o Emerson, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Alan Ferreira, chega ali o Romarinho, tentou tocar de cabeça, a bola caiu nos pés do João Paulo mais atrás com o William Farias, ele faz o giro em cima do Denner, tentou, ameaçou tocar a bola, toca do ladinho com o Emerson vem descendo, enfiou para ninguém. Aí fica difícil, né? Aí matou até o narrador aqui, que ele tentou olhar alguém, ele ficou procurando. Não tem ninguém, né? Nem o homenzinho da Kaiser, daquele que passa batido aí pro vestiário. Nem o fantasminha, o Gasparzinho, né? Ninguém. É apenas tiro de meta pro goleirão Avelino fazer. Ô, Fernando, você tá aí, o torcedor do Volta Redonda, tem vários aí, hein? Chegou aqui, deve ter uns 15, 20 torcedores aqui. Bate a bola pra frente, o Felipe Avelino. O goleirão bate pra frente, vai subir de cabeça. O Donato subiu com ele também, o Rafael Furtado. Chega ali, o Marquinhos fica melhor para o William Farias. Sai jogando tranquilamente. Bola jogada ali do lado canhoto com o jogador ali que era o João Paulo. Chega na marcação, Alan Ferreira tenta sair jogando. O Pedro Costa chegou. Na marcação, João Paulo colocou a bola para fora, é lateral para a equipe do Volta Redonda, lá pelo setor direito, campo defensivo. 44 minutinhos estamos chegando nesse primeiro tempo. Ninguém mexeu no placar por enquanto aqui no Brinco de Ouro. Agora a equipe do Guarani tem um lateral, já bateu o Herbert, bate na frente, estava buscando o Luca, o árbitro mandou voltar. Mas ele gosta de parar o jogo, hein? Não dá vantagem, para quando não é para parar. Eu vou falar para você, ele mandou voltar ali, ó. Coisa de, 1,5 metro, ele mandou voltar a cobrança. Lamentável. É o seu Maguelson Lima Barbosa. Ele é jovem, hein? Por isso que apita Série C, né? Ele tem 34 anos, viu, Fernando? Ele é professor de Educação Física da turma de 2018 da CBF. Portanto, tá aí. É muito novo ainda, nova geração. E a equipe do Guarani vem trabalhando aqui pelo setor direito. O Inayan recebe o passe do Donato. Esperou a chegada do Cachoeira. Cachoeira mais atrás para o jogador que é o Rafael. No círculo central joga com o Rafael Donato. Vai virando para a canhota com o Jonathan Costa. Chega a marcação do Rafael Furtado. Ele devolve a bola ali com o Donato no círculo central. Toca a bola com o Cachoeira. Cachoeira com o João Paulo. Vai bater de longe. Bateu, pegou mal, João Paulo. Abriu, ele bateu, mas bateu muito mal, né, Fernando? Olha lá, subiu a placa lá, mais 2. Foi mal, João Paulo. Bateu mal e ele tinha opção, né? O Inayan passando aqui, pedindo para cruzar para a área. Tinha a opção do Luca também. Ele mesmo pediu desculpas para os companheiros. Foi muito mal agora o João Paulo, que está fazendo uma boa partida, com exceção desse lance aí.
Vamos até 47 minutinhos desse primeiro tempo, já passamos dos 45. O árbitro deu apenas 2 minutinhos. A equipe do Volta Redonda tenta chegar no setor ofensivo. Bola com o Luciano Daninho, já tinha feito uma falta ali. O William Farias em cima do Rafael Furtado. Ou ele deu falta para o Guarani? Ele deu pro Guarani. Deu pro Guarani, toque de mão. Deu pro Guarani a falta ali, melhor para a equipe do Guarani. Chega ali o William Farias, quer bater, o Luciano Daninho não sai da frente de jeito nenhum. O baixinho Daninho encarou ali o senhor Maguielson. Já batida a bola aqui na direita, bola com o Inayan. Ele pisa na bola, espera a chegada de alguém, ninguém chegou, ele toca mais atrás com o Rafael. Rafael no círculo central, vai jogando com o Donato, vai virando na canhota com o Jonathan Costa. De perna direita, ele faz o domínio, tem o Emerson aberto lá no setor canhoto, já recebeu. Ele toca mais ali na linha de fundo, era com o Herbert, a bola saiu. Em tiro de meta para o Felipe Avelino. Sem perigo nenhum, Avelino de novo naquela demora total para bater, faltando poucos minutos para acabar o jogo. Eu acho que vai fechar o primeiro tempo no 0-0. Já estamos aí com 46,5, é a última subidinha do ponteiro para terminar esse primeiro tempo. Segundo o Maguielson Lima Barbosa, o árbitro da partida. Bate o Avelino lá na frente, sobe de cabeça o Rafael Furtado, a bola vai chegando ali com o Romarinho, chega na marcação, Emerson, opa! Falta do Romarinho em cima do Emerson, anotou o bandeira ali, chacoalhou seu instrumento. O árbitro marcou também, falta para o Guarani no setor defensivo. Manda, Wagner Ferreira. O seu potenciômetro é de ponteiro ainda? É ponteiro ainda. É um ponteiro. Um ponteiro digital agora, viu? Ele é só desenhinho de ponteiro, tá bonito. Já chegamos aos 47, quando ergue o braço. Ponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Alguns torcedores ameaçam uma vaia, outros batem palma. Mas é isso daí, primeiro tempo 0, Guarani 0, Volta Redonda, o detalhe no gramado aí nesse intervalo da Gringo, Fernando. Os jogadores do Guarani reclamando com a arbitragem, né, porque o árbitro é confuso, né, Maguielson Barbosa lá do Distrito Federal, o time do Volta Redonda também faz ali uma reunião no gramado ali, e agora todo mundo vai pro vestiário, 0-0, jogo fraco, né, jogo de Série C, Guarani teve algumas oportunidades, não aproveitou e o Volta Redonda sai no lucro. Tá aí. Fernando César dando o detalhe nesse comecinho do intervalo da Gringo. Wagner Ferreira, aquela famosa pincelada desse 0-0, Guarani e Volta Redonda. A nota do jogo, né? 0-0, jogo horrível, tecnicamente fraco. O Volta Redonda veio para segurar o resultado. O Kaique França não fez uma defesa. Ele saiu talvez de uma bola cruzada para socar. Eu acho que se tanto. E assistiu o jogo. O Guarani está reforçado com 3 zagueiros, aliás, o excesso de rigor, né? Porque Volta Redonda não oferece perigo nenhum. E eu aposto aqui, todas as fichas, que o Rafael não volta aí para o segundo tempo. Porque deve abrir mão desse zagueiro, terceiro zagueiro, colocar aí um volante ou um atacante. Eu sugeriria o Mirandinha, né? Para ter mais força ofensiva. Um jogador que é rápido e costuma definir jogadas. Então, vamos lá, vamos ver como é que o Hélio Cizenando prepara para o Guarani para o segundo tempo. Já o time de Volta Redonda fez o que tinha que fazer. Tecnicamente inferior, acabou ficando na defesa, não sofreu muito perigo, apenas acho que 2 ou 3 chances, se tanto, que o Guarani criou. Uma delas principal arremate do gol do Herbert, que quase saiu o gol, mas teve o chute do João Paulo por cima, teve o lateral direito do Inayan que chegou, não, quem bateu ali foi o Cachoeira bateu cruzado ali, né? Essa bola, e daquela outra do Herbert também, que ele estava aqui pelo lado direito, bateu na rede pelo lado de fora. Olha, vamos ficar por aí. Placar moral seria 1-0 pro Guarani, né? Placar moral não resolve nada, né? O Brasil foi campeão moral de 78, né? Veja só para quem foi o título da competição, né? Mas é isso, vamos aguardar então a definição dos treinadores, mas a expectativa fica por conta do Hélio Cizenando, o que é que ele vai fazer para melhorar esse time do Guarani, que não pode empatar em casa com Volta Redonda, com todo o respeito, não é o resultado esperado pela torcida. Como o Anderson disse no final do primeiro tempo, um misto de vaia, de aplauso, né, do torcedor burguês, querendo mais, evidentemente, jogando dentro de casa. Tem a obrigação de fazer os 3 pontos, nem que seja por 1-0, gol de mão a 59 do segundo tempo, mas por enquanto, está patinando nesse 0-0, Anderson. Tá aí, Wagner Ferreira dando aquela famosa pincelada nesse comecinho do intervalo da Grigo. 0-0, Guarani e Volta Redonda. Vou passar os resultados de hoje da Série C, partidas que já foram finalizadas. O Anápolis
perdeu em casa para a Inter de Limeira, 2-1 para a Inter de Limeira. O Caxias venceu o Confiança 1-0. Paysandu 1, Brusque 1. Que mais? Tá jogando nesse momento também Amazonas 0, Ituano 0. Nesse momento, Itabaiana 0, Ipiranga 1. E aqui, a Jornada Esportiva da Grigo, que você está acompanhando conosco, 0-0, Guarani e Volta Redonda. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho, não sai daí não, hein? Leva o seu celular junto, vai lá, abre aquela geladinha, estoura aquela pipoca que dá tempo e a gente já volta com todo o resumo, com toda a análise de Wagner Ferreira para esse primeiro tempo de 0-0, Guarani e Volta Redonda. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 992 88 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasíndico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Clube Concórdia, são 4 alqueires totalmente arborizados. Clube Concórdia, são 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis. A melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99698 4579. 19 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O Escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp. 19 98102 6148. 19 98102 6148. Alves e Boraski Advogados. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar.
A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também ao WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari. O máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari. 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19 997 948 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Rádio Grigo. Rádio Grigo. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos, intervalo de jogo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani vai empatando com volta redonda, 0-0, um jogo horrível no primeiro tempo. O Guarani teve aí pelo menos 3 chances para fazer o gol, mas nada mais do que isso. Diante da folha de pagamento, a melhor folha da Série C, esperava-se muito mais do Guarani, diante de um time limitado, com todo o respeito do Volta Redonda. Teve seu mérito com o seu sistema defensivo, não permitiu muito ao time do Guarani. Na verdade, não complicou muito para a defesa do Guarani. O Kaique França foi um mero espectador do jogo, não fez nenhuma defesa, apenas saiu de soco numa bola ali, nada mais que isso, nem bola recuada. Então, o Volta Redonda está levando no lucro esse ponto que ele veio buscar em Campinas. Agora, cabe ao Guarani, cabe ao seu treinador, a mexida no time para o segundo tempo,
talvez está abrindo mão de um terceiro zagueiro, né? Porque jogar em casa com o Rafael Donato, com o Jonathan e com o Rafael, cá pra nós, né? Então vamos abrir mão desse terceiro zagueiro e colocar aí um atacante, talvez o Mirandinha, talvez o Kevin, que a torcida reclama tanto, prata da casa que não tá tendo muita oportunidade. A gente precisa mexer no meio campo pra frente. O próprio João Paulo hoje, que é tecnicamente o melhor jogador do Guarani, não tá conseguindo jogar. Tá sozinho ali no meio, faz alguns lançamentos, tal, mas muito tímido, quando finalizou mal. Então tá bem apagado também o João Paulo. Então, tem muita gente aqui, inclusive nas redes sociais, sugerindo o Diego Torres. Né? Menos, né? Vamos aguardar um pouquinho, deixa o Diego no banco mais um pouquinho. Mas talvez a oportunidade seja pro Dentinho, ou pro Mirandinha, ou pro Kevin. Porque o Guarani realmente precisa enfiar essa pinóia pra dentro, né? Como dizia o Jair Pisserni. Poucas chances de um lance polêmico de jogo. O Guarani não pode reclamar de nada, não sei que no final do primeiro tempo houve uma reclamação ali velada, né? Um outro jogador reclamando não sei do que, nenhum lance polêmico, não registramos nada aqui, pênalti, nada disso, gol anulado, nada disso, não teve nada. O jogo, inclusive, nesse aspecto, não teve emoção nenhuma. Diante da ruindade, panorama Série C, diga-se de passagem, né? Então, o torcedor tem razão de reclamar e pretender que o Guarani saia desse marasmo e que consiga fazer pelo menos o seu golzinho. Enquanto que o Volta Redonda, eu repito, né? Tá fazendo o seu papel. Já perdeu a primeira, mexeu no time aí para a segunda rodada e quem sabe com esse resultado, com esse ponto ganho fora de casa, pelo menos por enquanto, vai satisfazendo as suas condições. O Guarani nada disso, né? O Guarani conseguiu um empate na primeira rodada, mas na Bacia das Almas, todos sabem como foi, rebote de pênalti. E, no entanto, hoje esperava-se, né, que o Guarani fosse realmente aquele mandante, né? Criando chances. No entanto, ficamos naquelas 3 chances que nós narramos aqui, comentadas aí pelo nosso Fernando César também. Então, vamos aí para o segundo tempo. E os times estão voltando, eu não sei se tem alteração. Será que o Fernando já tem informação pra gente? Não mudou, né? Todo mundo o mesmo time, Guarani também é o mesmo. Acho que ele gostou do jogo, então, né? Foi bom, né? Não tomou gol, tá tranquilo. Faz 1-0, 3 pontos. Que coisa, rapaz. Agora, vamos supor aí uma bola dividida aí, o tal de Rafael é obrigado a fazer uma falta mais forte, né? Vai pegar o vermelho e desfalca o time. Tá bom assim pra você? Então, é o tal negócio, né? A gente vê um futebol de uma maneira e o treinador que tá lá o dia a dia sabe o que tá fazendo. Não mexe no time, acho que o Volta também não mexe, né, Fernando? Não, mesmo time. Já fez aquela mudança forçada, né? Que saiu o Rocha pra entrar o Alan Ferreira. Esse Ferreira é bom. Obrigado, hein, amigão. É o seguinte, agora, se o Cizenando não mexeu nominalmente no time, vamos ver se pelo menos na maneira de postura do time, né? Posicionalmente ele consiga resolver alguma coisa em favor do Guarani, que faça os gols que a torcida está pedindo. Vê agora um torcedor aqui, botou a cabeça na cabine e falou, pelo menos 2 no segundo tempo, né? Vamos ver o que acontece. Anderson Grigoletto. Tá aí, Wagner Ferreira, toda a sua análise desse primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo, vai começar a equipe do Volta Redonda. Pita o árbitro. Anderson Grigoletto, a voz da emoção. E emoção não vai faltar pra você nesse segundo tempo que vem descendo a equipe do Volta Redonda. Rafael Furtado bateu de pé na direita, bateu pra fora. Primeira chegada do Voltaço nesse segundo tempo. Pegou mal na bola o Furtado, hein, o Fernando? Pegou muito mal, isolou, mas teve a chance do arremate, né? Volta Redonda nesse menos de 1 minuto de jogo já foi pro ataque. E sai jogando o Guarani, sai jogando lá pelo setor direito, faz o lançamento na frente, subiu de cabeça o Lucas Edel tranquilo e ficou caído o jogador do Guarani. O Inayan ficou caído lá, mas tá tudo ok, é o Rafael, né? Tá tudo ok com ele, o árbitro marcou a falta. Lá atrás no setor defensivo do Guarani, vai fazer a cobrança o Rafael Donato. É comecinho de segundo tempo, é Série C, é a segunda rodada, o Guarani atrás da primeira vitória nesse campeonato, vem descendo aqui pelo setor ofensivo, caiu, é falta! Falta do Denner em cima do Luca,
O árbitro em cima ali do lance anotou falta pela meia esquerda. Pode levar perigo para a meta do Avelino. Se compareceram ao ensaio durante a semana, vai ser um bom teste aí para o Guarani marcar o seu primeiro gol. Uma boa oportunidade. João Paulo na bola. João Paulo de perna direita, Emerson de perna canhota. O Rafael Donato. Sempre os dois, né? O Rafael Donato, o grandalhão que tá chegando ali agora na área, ele comentou alguma coisa com os dois. O Emerson com os dois braços levantados. O árbitro conversando ali com a galera que fica bem na linha frontal da grande área. Deixou pro Emerson, faz o lançamento de perna canhota. Rafael Donato toca de cabeça, segura firme o Avelino. A bola ia sair aqui pra fora, bem à minha frente, o goleirão fez a defesa. Manda, Wagner, você ia falar o Rafael alguma coisa. Donato é o mais alto jogador em campo, ou não? Até mais alto que os goleiros, né, Fernando? Sim. E a equipe do Volta Redonda trabalhando com o Denner. Denner tentou tocar a bola, tocou na fogueira, chegou o Herbert, chega, recupera a posse de bola, o Lucas toca a bola com o Guilherme Cachoeira, recupera ali de qualquer maneira o Lucas Adel e sai jogando lá pelo setor canhoto, bola jogada na frente com o Naninho. Neninho tentou fazer uma jogada de efeito em cima no Inayan. O árbitro tá dando o quê? Lateral para a equipe do Volta Redonda lá pelo setor canhoto, né, Fernando? Isso mesmo, lateral pro Volta Redonda, bem na divisão do meio campo ali, que já foi cobrado 0-0 neste segundo tempo. 0-0, torcedor do Guarani quer que o Guarani saia com a vitória hoje. O Volta Redonda que perdeu a primeira partida jogando em casa, lá no Raulino de Freitas para a equipe do Paysandu, tenta buscar a reabilitação. Vem descendo agora o Pedro Costa, faz o lançamento, inverte o jogo lá para o Jean Vitor, tocou de cabeça, chega ali o Rafael. Rafael tocando, chega o Denner. Denner toca com o Rafael Furtado, devolve a bola com o Denner. Opa, no carrinho, Jonathan Costa, a bola sobrando aqui com o Pedro Costa. O Pedro Costa fez o lançamento para dentro da grande área, tira a zaga do Guarani, chega o Rafael Donato, bateu 3 dedos agora, fez o lançamento aqui para canhota com o Herbert vem descendo, agora a equipe do Guarani, ele engatou uma quarta, quinta, invadiu a grande área, faz a finta, vai fazer o gol, bateu, inacreditável! Ele ficou sozinho, o Herbert, ele deu um totozinho na bola, o Avelino estava ligado na jogada, bem ali no pé da trave direita, fez a defesa e escanteio pro Bugrão, Fernando. Grande contra-ataque na velocidade, ninguém parou o Herbert, saiu com tudo, passou pela zaga e chutou forte. Goleirão meio que de manchete de vôlei, bateu, fez a defesa e agora é escanteio para o Guarani, tá aí o Emerson. Ele já bate de perna canhota, faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça a zaga, tira. Vai sobrando a bola com o Inayan. E saiu amarelo para o Jonathan Costa. Amarelou para o Jonathan Costa? Exatamente, marcou a falta. Depois do lance aqui, ele deu amarelo pela falta lá no campo de ataque do Volta Redonda. A joia, brigadão, Fernando César. A bola tá lá com o Kaique França. Ele bate na frente, sobe o Denner ali no setor, no círculo central. Na bola prensada com o Jonathan Costa, mas já chegou ali também o jogador da equipe com o Marquinhos, o Jonathan Costa, acabou de levar amarelo, fez a falta, o árbitro chegando ali, falta para a equipe do Volta Redonda. E agora os dois zagueiros, né, pendurados no amarelo, o Rafael e o Jonathan. E nenhuma movimentação do Guarani, eles estão no aquecimento, né, Fernando? Eles ficam se aquecendo ali, né, o Cizenando só observa, acho que por volta de 15 minutos ele vai começar a mexer nesse time aí. Agora o verde toca pro branco, o branco toca pro verde, sobrando agora com o Guarani. O Inayan tentou fazer o passe, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani, lá pelo setor direito. Vai o Inayan fazer a cobrança, a equipe do Guarani ali na movimentação, vai se mexendo o João Paulo, chega ali também o Inayan, toca a bola mais atrás com o jogador que é o Rafael. Rafael faz o break, toca a bola com o William Farias. O William Farias devolve a bola com o Rafael. Ele olha aqui pro lado canhoto, faz o lançamento, tá buscando o Emerson. O Emerson faz o domínio. Chega a marcação do Romarinho em cima dele. Ele ameaça fazer o cruzamento. O Emerson chega na linha de fundo, bateu, a bola explode no Wagner e saiu. É no Romarinho, né? É o 26, Romarinho. Romarinho. Bola saiu, já bateu o Emerson, toca a bola com o João Paulo. Abriu para receber o Herbert, ele toca a bola com o Emerson, mais atrás com o João Paulo, mais atrás ainda tem o Jonathan Costa. Já recebeu o Jonathan Costa, joga no círculo central com o Rafael Donato, vai virando, não, ameaçou tocar lá para a direita. Agora sim, toca na direita a bola com o Rafael, encostou para receber o Cachoeira, Cachoeira recebeu, toca ali com o jogador que é o Inayan, mais atrás com o Rafael Donato. Olha onde está o Rafael Donato. Ele dá um totozinho, subiu de cabeça o Jean
Vitor. Alivia para a equipe do Volta Redonda. A bola vai sobrando com o Rafael Donato. Lá pelo lado direito tá sozinho na bola. Ele vai caminhando. Vai trazendo a bola para o círculo central. Faz o break. Tem do ladinho para receber. O Rafael, ele prefere jogar a bola com o Inayan. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Alan. Complementa ali o Vagninho. Chega o Rafael Furtado. Chega o Jonathan Costa. Leva melhor, hein? E agora o Donato faz um recuo meio esquisito pro Kaique França, mas tá tranquilo. Kaique França faz o domínio de perna canhota, ele faz o chute na frente, sobe de cabeça o Lucas Adel. E agora a bola sobrou com o Marquinho, vem descendo a equipe do Volta Redonda, passou, sobra com o Romarinho, invadiu a grande área, bateu de perna direita. A direita do Kaique França pegou muito mal na bola, de novo a equipe do Volta Redonda. De novo, tá sem pontaria os atacantes do Volta Redonda, mas chegou, né? Tá nesse segundo tempo com o segundo chute já em direção ao gol, só que errou o alvo. O Romarinho precisa passar giz no taco. Wagner Ferreira, já passamos de 7 minutos desse segundo tempo. O jogo melhorou? Continua daquele jeitinho ainda? Olha, o jogo deu uma ligeira melhor em termos de movimentação, né? Porque naturalmente o técnico exigiu maior postura do time no segundo tempo. O Guarani já veio um pouquinho mais pra frente, mais atacando. Enquanto que o Volta Redonda deu uma escapadinha já, né? 2 chances já nesse pouco tempo de segundo tempo. E o Guarani procurando o ataque, pode abrir algumas brechas ali por uma bola, né? Escapada, uma jogada individual, uma bola parada e o Volta Redonda surpreender. Então é bom ficar de olho. Como disse o Fernando aí, alguns jogadores do Guarani no aquecimento, 10, 15 minutos aí, ele começa a mexer no time. E agora a equipe do Guarani, João Paulo faz o lançamento, tava buscando o Herbert, sobe de cabeça o Alan. A bola sobra com o jogador aqui que é o Vagninho. Vagninho dispara, vem descendo a equipe do Volta Redonda. Ele dá o toque pro jogador, pro Romarinho, invadiu a grande área, bateu rasteiro, segura firme. Kaique França, chegou mais uma vez a equipe do Volta Redonda. E agora acertou o alvo, né? Exigiu a defesa do Kaique França, uma defesa tranquila, mas o Kaique precisou trabalhar para evitar o primeiro gol. 0-0 no Brinco. 0-0. A equipe do Guarani tenta sair jogando no setor defensivo com o Rafael. O Rafael toca com o Jonathan Costa, da direita para canhota. Vem caminhando lentamente o Jonathan Costa, tem do lado o Emerson, ele pisa na bola, recua mais atrás com o Rafael Donato. Rafael Donato olha, ninguém chega nele, ele vai caminhando. Joga lá na direita com o Inayan. Tá abrindo para receber o Guilherme Cachoeira, encostou o Rafael. Rafael já recebeu, do ladinho com o Rafael Donato. Tá aberto aqui, mais na canhota, o Jonathan Costa. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Vem descendo, ele pede a movimentação do Emerson, mas ele vai caminhando sozinho. Dá um totozinho por cima, o Emerson faz o domínio. Abriu para receber o Herbert, ele prefere jogar atrás com o Jonathan Costa. Mais atrás ainda com o William Farias. Toda a equipe do Volta Redonda da intermediária para trás. Rafael Donato, ele vira lá na direita. Quem buscou foi o Inayan, tá abrindo Cachoeira para receber. O Inayan faz o cruzamento para dentro da grande área. Invadiu, chegou para fora. O Luca bem que tentou chegar na bola ali, o Cachoeira, né? Era o Inayan, camisa 2, né? Jogando aqui de atacante. Goleirão Avelino fez só a cobertura, a bola saiu sem direção, tiro de meta. 0-0, o Avelino vai para a cobrança. Aí, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar tem na Rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299. Tentou chegar a equipe do Guarani, fez o cruzamento nas mãos do goleirão. Sai jogando com o Naninho, saiu jogando mal. Recupera a posse de bola, o Herbert pode bater daí da intermediária, bateu pro gol e... entrou! Gol! Ele pegou, da intermediária, olhou pro gol, meteu um tiro, um passo de perna direita, por sobre o goleirão Avelino, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar o Guarani.
Herbert, camisa número 11, quando eram jogados 10 minutinhos desse segundo tempo. 1 para o Guarani, 1 golaço do Herbert, 0 para a equipe do Volta Redonda. Torcedor do Bugrão, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani. Que golaço, Fernando César! Ele já estava merecendo, né? Já tinha tentado no primeiro tempo, o goleirão espalmou. Agora teve um outro lance aqui que o goleiro também defendeu. Na saída de bola errada da zaga do Volta Redonda, o presentaço, o Herbert, sempre rápido, fez a volta no zagueiro, fez o giro e mandou um balaço no ângulo, sem chances de defesa para o Avelino. Guarani sai na frente, 1-0 Bugre. Aí, tá fazendo a festa o torcedor bugrino aqui no Brinco de Ouro. Um golaço, hein? Não canso de repetir. E vem descendo o Guarani de novo. Bola com o Emerson. Tá aberto o Herbert aí pra receber. O Emerson vem levando a marcação do Romarinho em cima dele. Ele vai chegando na linha de fundo, faz o cruzamento. Tira o Alan Ferreira. Dá um toque na bola. Vai correndo lá o Marquinhos pra evitar a saída, mas não evitou. Wagner Ferreira. Que golaço do Herbert, hein? Falha do goleiro Felipe Avelino. Foi sair jogando, jogou com as mãos ali na cabeça da grande área. E o zagueiro se atrapalhou com a bola na presença do Herbert. Ele roubou a bola, se aproximou e deu um balaço, né? Como vocês já descreveram. Bola no ângulo, sem chance nenhuma para o goleiro Felipe, que falhou na tentativa de saída de bola com volta. Aí, na sequência da jogada, o que aconteceu foi esse golaço do Herbert metendo no ângulo, sem chance nenhuma para o goleiro. E o Guarani faz 1-0 com 10 minutos do segundo tempo. Aí, torcedor do Bugre fazendo a festa no Brinco de Ouro. Bola com Jonathan Costa, recua mais atrás, quem veio receber aqui, olha onde que tá o Inayan. Inayan tentou fazer o toque, Romarinho, ele faz o domínio, faz a finta, o jogador Vagninho, devolve a bola com o Romarinho, tá no prejuízo, tá aí com a sua segunda derrota até o momento, a equipe do Volta Redonda. Toca com o Pedro Costa, faz a finta, mas o árbitro não, deixou o jogo seguir. O Romarinho caiu, ele deu vantagem para a equipe do Volta Redonda, que vai trabalhando lá no setor canhoto. Bola com o Jean Vitor faz o domínio, tem mais atrás o Lucas Adel, ele já recebeu o zagueirão da equipe do Volta Redonda, toca ali no círculo central com o Vagninho, a marcação em cima dele do William Farias, joga com o Jean Vitor tentou fazer o passe com o Naninho, chegou na marcação, Rafael rouba a posse de bola, o Guarani conquista de novo ali a posse de bola, tentou sair jogando ali com o João Paulo chega na marcação, Jean Vitor, bola com o Denner, ele toca com o Rafael Furtado, chega o Rafael Donato, Rafael com o Rafael. O árbitro não deu falta, não deu sim. Falta em cima do Rafael Furtado, da equipe, em cima do Denner, né? Em cima do Denner, foi falta, né? Chegou calçando ali, falta marcada, agora o Volta Redonda vai pro ataque em busca do gol de empate, todo mundo lá na grande área. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. A Maria Elisa tá fazendo a festa, bora lá, Bugre, tá falando ela. Valeu, Bugrão! Colocou o coraçãozinho vermelho, tá toda contente a Maria Elisa Godoy Piton. Vai fazer a cobrança a equipe do Volta Redonda. Quem tá na bola para fazer o levantamento é o Pedro Costa. Tá longe a bola, ele vai colocar a bola para dentro da área do goleirão Kaique França. 14 minutos e meio jogados, o Guarani tá na frente. Autoriza o árbitro, vai o Pedro Costa de perna direita, faz o chuveirinho para dentro da grande área, sobe de cabeça a zaga do Guarani. Tentou emendar ali o Daninho, mas a bola sobra com a equipe do Guarani que vem armando o contra-ataque. Tentou fazer o lançamento, o João Paulo pro Herbert, tava ligado. O jogador ali que era o próprio Pedro Costa, né, Fernando? Fez o corte providencial, porque senão o Herbert poderia sair na cara do gol. É lateral pro Bugre lá no meio campo. Wagner Ferreira, 15 minutinhos, 1-0 Guarani. Guarani tem 2 zagueiros amarelados. Mexeria ou não? É claro, demorou demais. Para mim, a estratégia ideal seria tirar o Rafael, que é uma figura decorativa aí no time, amarelado, e colocar mais um meia ou mais um atacante. Mas se ele não tirou quando estava 0-0, ganhando, ele vai fechar a casinha, né, Wagner? Realmente isso é uma possibilidade, mas eu acho que ele vai tirar sim. Eu acho que no decorrer do jogo, para melhorar esse rendimento, que 1-0 é muito pouco, né? Vai que uma bola parada aí, um descuido qualquer, Volta Redonda acontece. Tem aqui uma mensagem do Lemão Zanqueta, diz que o público vai ser de 4.975 torcedores. O Lemão Zanqueta colocando as suas asinhas de fora de novo. Ele não erra uma, né, Wagner? De vez em quando ele acerta. De vez em quando sai a renda, ele olha, ele acerta todas, né?
Mas tá aí, valeu, Lemão. Estamos com saudades, hein? Bola trabalhando a equipe do Volta Redonda. No setor defensivo lá do canhoto, toca a bola com o Vagninho. Vagninho chega ali na marcação, o Denner caiu. O Herbert pega a posse de bola, tocando pra dentro da grande área. Pra ninguém, Herbert. Apenas tiro de meta pro goleirão Avelino, Fernando César. Agora ele errou o passe, né? Tentou passar, mas não tinha ninguém ali na ponta. Tiro de meta, a bola saiu, Volta Redonda vai pro ataque. E o Guarani, com essa vitória momentânea, tá subindo para a zona de classificação, hein? Tá na 6ª colocação nesse momento a equipe do Guarani. Lateral lá pelo lado direito, o Guarani sem pressa nenhuma agora o Inayan para fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. 16 minutos e meio passados desse segundo tempo, o placar está assim aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0. E lá vem descendo a equipe do Guarani. Emerson bateu de fora da área e entrou! Gol! Emerson, camisa meia dúzia. Quando eram jogados 17 minutos desse segundo tempo, ele pegou um tiro, um passo de fora da área. O Felipe Avelino, goleirão do Volta Redonda, deu aquela força também pro Emerson. A bola morreu no fundo do gol. Avelino não pôde fazer nada a não ser buscar ela lá dentro. Amplia o placar a equipe do Guarani. 2-0 Emerson, camisa número 6. Torcedor bugrino, pode pular, pode cantar, pode gritar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Guarani, Fernando César. E o goleirão, hein? É amigo nosso, né? Falhou de novo, e uma falha mais grave ainda. O Emerson bateu forte, acho que o goleiro estava esperando o cruzamento. O Emerson enfiou o pé, o goleirão, a bola passou no meio das mãos dele, só ficou com a pena na mão. Não teve jeito, 2-0, o Guarani agradece. O Guarani vai já encaminhando a vitória. E agora um monte de alteração no Volta Redonda, a gente já confere na sequência. Beleza, Fernando, foi de baciada mesmo as trocas ali. Foram 3. Exato. Eu tô vendo 27 no gramado. Bom, daqui a pouco o Fernando César traz pra gente quem entrou, quem saiu. Eu vi que o Rafael Furtado saiu também. Daqui a pouquinho traz. 2-0 para a equipe do Guarani. Cabe mais, hein? Agora abriu a porteira, já entrou, goleirão assustou, tá aí. Falta para a equipe do Volta Redonda fazer a cobrança. Daqui a pouquinho... Eu ia comentar Oi. a ineficiência dos laterais do Guarani, né? Tanto pela direita, lá com o menino Inayan, como o Emerson pela esquerda. Agora ele foi muito feliz, o Emerson, né? A defesa foi abrindo, ele se aproximando e falou, vou arriscar. E chutou uma pancada de perna esquerda, aí o goleiro colaborou. Goleiro, né, falha incrível do goleiro do Volta Redonda, o Guarani não tem nada com isso, comemora 2-0. Tá aí, 2-0 para a equipe do Guarani, que vem descendo de novo. Tentou a bola ali lançada pelo Rafael Donato, estava buscando o Emerson aqui no setor canhoto, a bola saiu, lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Já conseguiu aí, Fernando? Eu peguei duas aqui, ó, saiu o 28, Rafael Furtado, entrou o 19, Blanco 19. É Blanco ou Branco? Blanco, com Blanco, L. legal, Isso. Blanco. Saiu o 28, aliás, o 26, Romarinho. Entrou o 27. 27 é o Cauã. E o 18, Caio Henrique, também está no jogo. Só vou conferir. Olha o bugre aí, ó. Lá vem descendo a equipe do Guarani, Emerson chega na linha de fundo, chega ali na marcação, Pedro Costa tira de presente, dá de presente ali pro Cauã, acabou de falar ali, deu de presentão o Cauã pro Luca, o Luca agradece, vem descendo a equipe do Guarani lá pelo setor direito, tá aberto, o Herbert já recebeu o número 11 do Guarani, encostou ali para receber também o João Paulo, devolve a bola pro Herbert, chega na linha de fundo, bateu pro gol, desvia na zaga e sai. Em escanteio para a equipe do Guarani.
E agora cai o Ebert ali, ó, sentindo cãibras ali. Ele que correu bastante, já tem jogador no banco do Guarani lá para entrar. O Ebert que fez o primeiro gol, né? Participou bastante. Deve ser ele que vai sair, porque já tem um jogador lá. Deixa eu ver, o Mirandinha, né? O Mirandinha tá lá para entrar. Mas vai ser feita a primeira troca no Bugre daqui a pouco e a Maca entra em campo. Tá, ô Fernando, você falou 18, Caio Henrique, é isso? Caio Henrique, isso. Entrou 19. Beleza, tá então. Saiu então o Rafael Furtado, entrou o Blanco. Saiu o Romarinho, entrou o Cauã. E o Caio Henrique entrou. A gente daqui a pouco confirma quem saiu para a entrada do 18, Caio Henrique. Wagner Ferreira, Herbert vai sair mesmo, não vai dar para ele. Vem aí, Mirandinha. Por linhas tortas, ele saiu o Denner. Denner 8. Legal, valeu, Fernando. E entrou o Caio. Caio Henrique 18, ó. Tá aqui, ó. Levantando o braço aqui, ó. Caio Henrique. No time do Volta Redonda, ele mexe no ataque. Tira 2 atacantes, coloca 2 atacantes. Esse Blanco é colombiano. E tá aí entrando então no lugar do Rafael Furtado. E saiu o Ebert agora, muito aplaudido. Vem aí o 23, Mirandinha. 23 já tá aqui no meio da muvuca, o Mirandinha. Legal. E o Guarani faz a cobrança de escanteio, sobe de cabeça ali. O Rafael Donato coloca a bola pra fora. Sempre ele, né, Fernando? Sobe ele terceiro, ganha todas, né? Exato. Só tá precisando acertar o alvo, né? A hora que ele acertar o alvo, o goleirão não vai pegar. Principalmente se for esse Avelino aí, que é fraco, né? Mas o Guarani ganha 2-0. Então, Mirandinha no lugar do Ebert, a primeira troca no Guarani. Uma alteração que ele faz por linhas tortas, né? Atendendo a pedidos do Mirandinha, tá em campo. Mas não por decisão dele, né? Pela contusão do Ebert. Pelo menos no meu modo de entender foi isso. E o Ebert todo o jogo tá metendo uma bolinha pra dentro, né, o Wagner Ferreira? Segunda partida, segundo gol. Exatamente. E vem o Guarani descendo com o William Farias, toca a bola com o João Paulo, faz a enfiada de bola pro Cachoeira aqui do lado canhoto, chegou na linha de fundo, para na frente do Pedro Costa, ele vai levando, vai se aproximando da linha da grande área, recua mais atrás com o João Paulo, mais atrás ainda, tá ali, pra receber o William Farias, vai bater daí? Foi daí que o Emerson bateu, ele toca da dentro da grande área do Cachoeira, a bola sobra com o João Paulo, chega na marcação, a zagueirada, chega ali, o Alan Ferreira dá um chutão pra frente, a bola vai subir, passou ali pelo Caio Henrique, chegou fácil pro Donato. Donato toca a bola, olha o Mirandinha aí, primeira participação dele no jogo, tá passando o Inayan, já recebeu o Inayan lá do lado direito, vem a marcação em cima dele do Jean Vitor, o Inayan recua mais atrás, toca a bola ali, adiantou demais. O William Farias adianta demais, coloca a bola pra fora em lateral pra equipe do Guarani. Quer dizer, ele adiantou o jogadorzão do Volta Redonda, colocou o pé na bola, saiu o lateral pro Bugrão. Já bateu o Inayan. Toca a bola ali com o João Paulo. João Paulo tá em tudo que é lado, hein? Toca a bola com o Inayan, tentou fazer a devolução pro João Paulo. A bola saiu agora, lateral para a equipe do Volta Redonda. O Wagner Ferreira, 2-0, estamos aí com 24 minutos. É cedo demais para falar que a vitória já está garantida? Ou já pode dizer que o Guarani cabe mais ainda? O jogo só acaba quando termina, né? Bom ficar bem esperto nisso, porque 2-0 vão dizer que é um resultado perigoso. Perigoso para quem tá perdendo, né? Já foi, Wagner. Pode passar a régua aí. Então, agora a tendência é o terceiro gol, porque a blitz está sendo muito grande agora. O Guarani, embalado, pode fazer o terceiro a qualquer momento. E tá aí, o Guarani de novo com a posse de bola. Bola lá atrás com o jogador que é o Inayan. Recebeu o Rafael para, olha, não tem ninguém pra tocar do lado, ele toca com o William. Tocou meio esquisito, quase rouba a bola o Caio. Revolve a bola com o Rafael com o Guilherme Cachoeira. Que jogada de bola aqui na canhota com o Emerson, invadiu a grande área, impedido. Não tá valendo mais nada, né, Fernando César? Não, subiu a bandeira lá perto do banco de reservas do Guarani. Uma boa jogada, o Emerson já estava driblando o zagueiro aqui, mas parou, né? E tem troca lá, vai ter troca lá no time do Volta Redonda, a última troca. Tá saindo o Naninho ali, pelo que eu vi, o número 10. Ian tá entrando, o 10, Naninho, foi embora. O 30, Juninho tá no jogo. Última alteração do William de Matia. A última, Ferreira. Isso. Aí, então, 30, Juninho no lugar do 10, Naninho, que também vou falar pra você, hein? O que tem de inho nesse time aí, porque também é um timinho, né? Aí, ó.
Mas eu não vou dizer que está errado, viu, Fernando? Olha aí, ó. Olha pelo menos pelo jogo de hoje, né? Toque de bola com o Lucas, invadiu a grande área, fez o lançamento, Alan Ferreira coloca a bola pra fora em escanteio para a equipe do Guarani. Vou falar pra você, é o terceiro do segundo tempo, sétimo, tá 7-1 pro Guarani, como se fosse Brasil e Alemanha, Wagner. 8? 5 no primeiro tempo, 3 agora no segundo. Eu só marquei 4 no primeiro tempo, então tá aí, 8-1, já passou então. Para Guilherme Cachoeira. Tá lá, vai fazer a cobrança, tá na bola o Mirandinha. Vai fazer o levantamento pra dentro da grande área, ele vai fazer de perna direita, autoriza o árbitro. A galera tá se mexendo toda ali dentro da grande área. Tá autorizado, Mirandinha de perna direita, levanta a bola, tá buscando o Donato, passa pelo Donato, vai sobrando com o Cachoeira. Cachoeira pega de perna direita, coloca os 3 dedos na bola, faz o lançamento. Tava lá o jogador João Paulo, ele toca de cabeça, mas não chegou, não deu pro Mirandinha. Meteu bonito o 3 dedos, só que totalmente torto o Cachoeira, Fernando César. É que o forte do João Paulo não é a cabeçada, né? Ele é baixinho, ele é bom no pé, habilidoso. Exato. E aí não conseguiu o domínio, a bola foi para lateral. Lateral já batido pelo Jean Vitor, ele toca na frente, o jogador da equipe do... O Marquinhos pediu falta, o árbitro em cima na jogada já anotou falta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone e também é o WhatsApp, é o 19-98102-6148. Alves e Boraski, advogado. A Maria Elisa com seus coraçõezinhos aqui, tá contente demais a bugrina Maria Elisa Piton. Tá lá, aliás, vários da família dela estão vibrando nesse momento. E a equipe do Volta Redonda tenta diminuir o toque de bola de cabeça. O Rafael Donato tira. Chega ali na marcação o jogador que é o Juninho. Juninho tenta sair jogando ali, toca mais à frente. Ele faz a finta. Tem o Marquinhos aberto lá do lado direito. Ele bateu pro gol. Kaique França tranquilamente faz a defesa. Sem perigo, né? Chute rasteiro, fraquinho, praticamente um recuo de bola. Fácil pro goleiro do Bugre que fez a defesa. Guarani vai encaminhando a vitória, 2-0 no Brinco. Você tá ali. Ih, olha de novo. Que é isso? Kaique França agora dá uma de... Ó, que calma, hein? Sai jogando a equipe do Guarani pelo setor canhoto. Mas não deu certo. O Emerson colocou a bola pra fora. Que calma, hein, Wagner Ferreira? Eu ia dizer que o Kaique França ia ganhar o bicho no mole. Nem ia sujar o uniforme hoje. Bastou pensar nisso, quase que ele toma um. Vem alteração na equipe do Guarani, Fernando César. O Cachoeira, 21, Cachoeira tá indo embora. Sai o Guilherme Cachoeira entre o Guilherme Parede. Então sai Guilherme por Guilherme. Cachoeira pelo Parede. Parede é o número... O Parede é o 7. 7, Guilherme Parede. E sai o Luca, 9, que não fez nada. Kevin, menino da base, 19. Kevin tá no jogo. Aí, mais 2 alterações do Hélio Cizenando, o Wagner Ferreira. Kevin e o Parede. Mexeu corretamente, né? O tal de Cachoeira, não disse a que veio. No primeiro tempo, poucas vezes você falou o nome dele na transmissão. Entrou o Parede, que não muda muita coisa, mas tá descansado, né? Quem sabe consegue aproveitar uma chance aí e fazer o terceiro gol. E a outra alteração, o Lucas, como disse o Fernando, né? Não acrescentou nada. Baita de um salário e até agora nada, né, Wagner? É isso aí, Fernando. Entrou então o Kevin, que é a reclamação do torcedor do Guarani, querendo o Kevin como titular desde o começo do jogo. Vamos ver. Ele costuma definir. Uma bola, não tem bola perdida para ele, qualquer descuido ele costuma guardar. Vamos lá. Bola parada. Olha o Volta Redonda, Anderson. Falta para a equipe do Volta Redonda. Intermediária frontal, a meta do goleirão Kaique França. Tá lá o Pedro Costa, tá lá também, eu tô vendo o Jean Vitor. Os 2 laterais para fazer a cobrança. Jean Vitor de perna canhota e o Pedro Costa de perna direita. 1, 2, 3, 4 homens da barreira do Guarani. 1, 2, 3, 4 homens da barreira do Guarani. A barreira praticamente ali no final da meia-lua. Vai fazer a cobrança a equipe do Volta Redonda. Estamos chegando a 30 minutos. Partiu Jean Vitor, bateu de perna canhota, bateu rasteiro. Kaique França em 2 tempos segura. É, chute forte, perigoso. Muita gente na frente do Kaique França, mas ele conseguiu fazer a defesa. Bola rasteira. Guarani no ataque, 2-0 Bugre, mas o lateral é pro Volta Redonda. A torcida reclamou. Eu achei que quem tocou na bola foi o Pedro Costa também. O árbitro não achou assim. Segue o jogo com a bola
com Volta Redonda trabalhando lá no setor defensivo com o Lucas Adel. Ele vai trabalhando, chega o Kevin ali na marcação, ele devolve com o Alan Ferreira. Alan Ferreira faz o domínio, tá abrindo para receber aqui o Pedro Costa. Já recebeu o lateral da equipe do Volta Redonda, o Guarani. Faz a marcação muito bem ali, hein? Toca a bola agora com o Vagninho. Vagninho devolve lá atrás com o jogador que é o Alan Ferreira. Vai virando para canhota com o Lucas Adel. Tá mais aberto o Jean Vitor. Já recebeu o Jean Vitor. Jean Vitor devolve a bola com o Lucas Adel. O zagueirão tenta sair jogando. A bola sobra com o jogador que é o Juninho. Juninho faz o lançamento aqui pro lado direito. Quem recebeu foi o Cauã. Cauã tentou fazer o drible. Emerson leva melhor. Leva melhor, toca com o Mirandinha, mata no peito, coloca no chão, no carrinho. Chegou ali o Juninho, Juninho recupera a posse de bola, toca com o Vagninho. A equipe do Volta Redonda tenta diminuir o placar, a equipe do Guarani está totalmente fechada. Ele vira o Vagninho lá pro lado canhoto com o Jean Vitor. Já recebeu ali pra tocar a bola, que é isso, hein? Desse jeito aí, ô Caio Henrique, pode ficar até amanhã tocando que não vai chegar. Tenta sair jogando agora, tira o Inayan pra fora, é lateral para a equipe do Volta Redonda. 31 minutinhos e meio jogados. Wagner Ferreira 2-0 para o Guarani. Agora se tranquilizou dentro do campo, né? Com 2-0, tranquilo, o Volta Redonda não oferece perigo nenhum. A tendência é a ampliação do marcador. Talvez aí para 3-0 ficaria de bom tamanho pelo segundo tempo. No primeiro, pouca coisa aconteceu, mas no segundo, a grande movimento melhorou a movimentação. Jogadores aí que entraram estão dando uma outra velocidade ao time. Então é possível acontecer o terceiro gol ainda. Agora tem mais uma falta, o Volta Redonda aqui pelo lado direito. Falta para a equipe do Voltaço, já bateu, curtinho, sai jogando com o Vagninho. Vagninho já toca ali no círculo central. Quem recebeu foi o jogador ali, que é o Cauã. Cauã não, quem recebeu foi o Caio Henrique. Caio Henrique devolve a bola agora para o jogador que é o Juninho. Juninho mais atrás com o Alan Ferreira, faz o domínio, pisa na bola, abriu para receber. Agora sim, é ele, o Cauã. Tentou fazer o toque mais à frente com o Pedro Costa. Fechou o cerco ali o Mirandinha. O que fez o Cauã? Recuou a bola aqui atrás com o Alan Ferreira. O Guarani marcando muito bem a saída de bola da equipe do Volta Redonda, que vem descendo no setor ofensivo, bola com o Cauã. Cauã toca com o Pedro Costa na linha de fundo, lado direito, faz o cruzamento, que tira um baço, sobe de cabeça ali o Rafael, sobe também ali o Jonathan Costa, tira, alivia o Inayan. 1, 2, 3, mas o que o árbitro marcou ali? Falta no jogador da equipe do Guarani, que está caído dentro da grande área, Fernando. O famoso perigo de gol, né? Marcou a falta em cima do zagueiro do Guarani, que ficou caído o Jonathan Costa, teve aquele choque, né? O atacante contra o zagueiro, marcou a falta o Guarani, agora que não, ganhando ele, não tem pressa. 2-0 Bugre. 2-0, tá na frente, tá bonito na frente do placar a equipe do Guarani. Você que tá ligadinho na jornada esportiva da Grigo, eu não falei, vou pedir para você, hein? Senta o dedo no like aí. Se você não se inscreveu ainda no canal do Grigo, se inscreva no nosso canal. Isso daí é bom demais para o nosso canal, para que mais pessoas consigam receber as nossas transmissões. Vai vencendo jogos em andamento nesse momento. O Amazonas vai empatando 0-0 com a equipe do Ituano. E lá em Sergipe, o Itabaiana vai perdendo para o Ipiranga do Rio Grande do Sul. 2-0 para o Ipiranga. Itabaiana, próximo adversário do Guarani. Domingo aqui mesmo no Brinco. Mais um adversário da parte de baixo, aí, considerado fraco, né? Para o Guarani marcar 3 pontos e já subir na tabela. Itabaiana que tem o Gilson Kleina de treinador. O Itabaiana... O Volta Redonda, nesse momento, é o último colocado da Série C. O Itabaiana, o 19º. E vem descendo o Guarani. Bola com o Kevin. Kevin chega ali, é o Jonathan Costa. Toca pra dentro da grande área, vai fazer o gol. Guilherme Parede tocou, bateu e... Inacreditável Parede! Ele fintou o goleirão Felipe Avelino, perdeu mais ou menos o ângulo, chutou, a bola foi pra fora, perde uma grande chance de marcar o terceiro gol. Ele não acreditou que saiu na cara do goleiro, né? Um passe sob medida, ele passou atrás nas costas do zagueiro, quando ele viu o goleirão já estava em cima dele fechando o ângulo. Ele não conseguiu sair do goleiro, tocou pra fora, perdeu a chance do terceiro gol. 2-0 Bugre. Aí podia fechar o caixão mesmo, hein, ô Wagner Ferreira? A tendência é essa, que o Guarani faça o terceiro gol e, se caprichar um pouquinho, fazer o quarto, porque o Volta Redonda está batido, as alterações feitas não resultaram em nada, afinal de contas, 2 jogadores que entraram são meninos da base, o Cauã e o Juninho, jogadores da base do Volta Redonda, então dificilmente vai levar perigo para o Guarani. O Guarani não vê, como disse o Fernando, acho que
fatura liquidada. E vem de novo o Guarani, bola com o Guilherme Parede. Tá abrindo para receber o Mirandinha dentro da grande área. Entrou lá pelo lado direito. A marcação em cima dele é do Lucas Adel. O Mirandinha pintou, puxou, bateu de canhota, bateu. A bola passa ali à esquerda do goleirão Avelino e vai para fora. Fernando César passou perto daqui dentro. Passou tirando tinta, passou muito próximo da trave aqui, passou pertinho, a bola estourou aqui, ó, na placa de propaganda, bem onde eu tô aqui, quase o terceiro do Bugre. Mirandinha cortou e bateu cruzado, o goleirão só acompanhou. Se fosse pro gol, ele não chegaria, quase o terceiro. E olha o Volta Redonda no ataque. Vem descendo pelo lado direito, bola com o Cauã, coloca pra dentro da grande área, bola com o Juninho, chegou no carrinho, o Emerson. Vai ter alteração no Guarani que eu tô vendo ali, ó. O pessoal conversando com o Hélio Cizenando. Acho que o Emerson é um deles, porque ele caiu ali meio na miguezinha, né? Tá sentindo, deve estar cansado, né, Fernando? Ah, correu bastante, fez o gol e também sai para ser aplaudido pela galera. Ele que fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. E agora vai subir a placa lá. Vamos ver lá quem vai sair, quem vai entrar, Grigoleto. Beleza, o árbitro autorizou a entrada do departamento médico do Guarani, né? Tem jogador do Guarani caído aqui, ó, na intermediária defensiva. Agora tá entrando a marca móvel também. Vai ter alteração. 2 jogadores do Guarani ali conversando com o técnico Hélio Cizenando. E a equipe do Volta Redonda tem um escanteio. Enquanto que tudo isso tá acontecendo, tá sendo ali, vai ser retirado o jogador da equipe do Guarani. Eu falo que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. É o João Paulo que tá saindo ali na maca. É ele. E tá entrando em campo aí, ó. O 18, Isaac. Isaac vai pro jogo no lugar do João Paulo. O argentino tá sem moral, hein? Não entra no jogo de jeito nenhum. E o Isaac cheio de moral, né? Quando não é titular, entra aí. Tá saindo também o Rafael. E a outra mexida ali, ó. Sai o 3, Rafael, como queria o Wagner Ferreira, só que é outro zagueiro. 13, Maurício Antônio. Maurício Antônio tá no jogo. As 2 últimas trocas do Guarani. Tá aí então, mais 2 alterações. Maurício Antônio entrando também o Isaac, saíram o Rafael e também o João Paulo. Bastante aplaudido. Cobra o escanteio, tira a zaga do Guarani. E agora o Mirandinha, opa! Vem descendo o Guarani, leva vantagem. Quem tá descendo é o Kevin, tá fechando o gol. Guilherme Parede ali pra dentro do gol, ele para, vai bater de fora da área. Bateu, explode no zagueirão. Chega ali o Caio Henrique pra contornar toda a situação. Recua atrás. Eu acho que, vou falar pra você, hein? Caberia um cartãozinho ali pro jogador da equipe. E acho que ele vai dar, né? Porque o jogador do Guarani continua caído no meio do gramado. Ele para o jogo pro atendimento e vai lá em direção do jogador. Saiu o cartão amarelo. Cartão amarelo pro jogador do Volta Redonda. Deixa ele virar pra cá pra gente ver o número dele. É o 18, né? É o Caio Henrique. Caio Henrique, isso aí. O árbitro ficou procurando ele. Cadê ele? Cadê o Caio Henrique? Amarelou pra ele. Ficou barato, hein? Ficou barato? É uma falta feia. Acho que se trocasse a cor do cartão não seria exagero, não. Eu achei também que a entrada foi forte. Tanto que o jogador do Guarani, que é o Mirandinha, tá caído ali nesse momento. Vem o departamento médico de novo fazer o atendimento. 39 minutinhos, 2-0 Guarani. Wagner Ferreira, tá gostando do segundo tempo? É aquilo que a gente dizia, né? Se o técnico não mexeu no intervalo nominalmente, o time veio com uma outra postura pro segundo tempo. E não foi em função das alterações que o time chegou a uns 2-0. Ele foi mexer à medida que o placar já estava sendo construído. Então agora a tendência, né, com um time mais leve, mais descansado em campo, a tendência é que aconteça o terceiro gol. Então o técnico não abriu mão do zagueiro, né? Do terceiro zagueiro. Tirou o Rafael amarelado e coloca o Maurício, quando ele tinha outras opções. Meteu o Isaac no lugar do João Paulo. Isaac é altos e baixos, mais baixos do que altos. Então nunca se sabe o que o Isaac vai apresentar no jogo. Mas é uma tentativa de melhorar o passe aí no meio de campo do Guarani. E a outra alteração, ele tirou o... Qual foi a outra? Ele tirou o Rafael, né? Tirou o João Paulo, colocou o Isaac. Tirou o Cachoeira, colocou o Parede, né? Isso, o Cachoeira entrou. Vai ficar uns 6 por meia dúzia aí. Isso. E vamos ver. O Guarani oxigenado aí deve
conseguiu um melhor resultado ainda do que tá vencendo por 2-0. Partida reiniciada, tudo ok com o Mirandinha. Tenta chegar ali, o Juninho recua a bola atrás com o Renda. Renda, manda lá, o Fernando César. Renda, R$ 94.530. 94.530. Público total, 5.078. 5.078 é o público aqui no Brinco. É, o seu Lemão Zanqueta. Quase, hein? Passou perto, viu? Ele tá naquela margem de erro de 45%, 50%, né? Lemão. Errou hoje, viu? Tá aí, legal. Então, 5.078, hein? Até que o público realmente, de quando começou o jogo, deu aquela melhorada, né? Domingão à noite. Tá aí, torcedor do Guarani fazendo a sua parte. Poderia ter mais, mas tá ótimo, tá ótimo. E vai sair esses 5.000, mas toda a galera bugrina, a coletividade bugrina, tá contente demais. A equipe do Volta Redonda tenta chegar no campo ofensivo. Bola com o Pedro Costa, pelo lado direito. Olha pra dentro da grande área, não tem ninguém. Ele toca a bola com o Vagninho. O Vagninho tenta chegar ali, tá encostando pra receber ali também o Juninho. O Vagninho vai no meio de 3 bugrino. Recua a bola atrás com o Alan Ferreira. Alan Ferreira vai tocando. Quem recebeu aqui nessa bola no lado direito é o Vagninho. A marcação do Mirandinho em cima dele. Ele pedala, olha, chutou, a bola explodiu em cima ali do jogador da equipe do Volta Redonda. Bom pro Guarani que sai no contra-ataque. Lá pelo lado direito, vem descendo Inayan, tá pedindo Cachoeira. Ele pisa na bola, recua atrás com o Maurício Antônio. Maurício Antônio olha do lado, recebeu o Inayan, devolve a bola com o Maurício Antônio. Tem pra receber ali o Isaac, ele prefere recuar lá atrás com o Rafael Donato. Chega ali o Blanco e o Rafael Donato vai entregar pra Soca. Chega, Kaique França, parte de canhota, o torcedor bate palma. Mas que entregada do Rafael Donato, Fernando César. Não tá no Natal, mas ele foi um tremendo Papai Noel, entregou o presente pro atacante do Volta Redonda. É que o Kaique tava atento, esperto no lance, conseguiu fazer o corte ali com um carrinho até perigoso, né? Poderia acertar o jogador do Volta Redonda e tomar um cartão vermelho, mas segue no ataque o Volta Redonda. Agora ele tem falta ali, próximo à grande área. No jogo do Campeonato Paulista, o Kaique França foi obrigado a sair da área justamente num lance parecido com esse e foi expulso. No derby, né? Ah, foi no derby? Sim. Exatamente, o lance bem parecido. Dessa vez... Aí. Gosta de emoções o Donato. Falta para a equipe do Volta Redonda, tá no campo intermediário lá mais pro lado canhoto. Quem tá na bola é o Pedro Costa. Ele que é o homem das bolas paradas da equipe do Volta Redonda. Tá autorizado, partiu de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça ali o Jonathan Costa. A bola sobra com... Que é isso? Que horror! Que é isso? Não dá nem para complementar o que fez o Caio Henrique. Rapaz, que coisa horrível, Fernando César. Lamentável, não é à toa que o Volta Redonda, nesse momento, é o lanterna da competição. Nós temos que dar mérito pro irmão Zanqueta. Ele disse o seguinte, o público total, o público pagante será de 4.975 torcedores, não contando os pagantes, os não pagantes. Os não pagantes. Pô, o cara acertou na moça. E vem descendo a equipe do Guarani de novo, a bola com o Inayan. Ele faz o break, abriu o Cachoeira para receber. Faz o lançamento Inayan pro Cachoeira, invadiu a grande área. Opa, foi puxado, não foi não. Chega o Lucas Adel, sai jogando ali com o Jean Vitor. Fecha a bola ali, o Guilherme Parede, ele toca mais na frente. Opa! Agora o Inayan fez a falta em cima do Marquinho no setor defensivo lá do canhoto, Fernando César. Fica ali caído, sentado, né? Agora se levanta, mesmo perdendo, Volta Redonda não tem pressa, porque já viu que já foi, né? Não tem jeito nem de buscar o empate. Maria Elisa sempre adora os inacreditáveis aqui que saem de vez em quando. Vem descendo a equipe de novo do Volta Redonda, tenta sair jogando o Vagninho, joga pra canhota com o Jean Vitor. Jean Vitor pisa na bola, olha mais atrás, toca de volta pro Vagninho. A marcação do Kevin em cima dele, mais atrás com o Adel. Adel sai jogando com o jogador aqui que é o Alan Ferreira. Ele vai no círculo central, ultrapassa a linha de vídeo gramado, pisa na bola, toca mais atrás com o Lucas Adel. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 44 minutos e meio jogados, o placar aqui no Brinco está dessa maneira. Guarani 2, Volta Redonda 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Aí de repente fala assim, né? Pô, mas o Volta Redonda tava descendo e eu chamei a jornada. Olha o que deu, nada. É simplesmente nada. Então, pode fazer tranquila a jornada, pode fazer comentário, que desse jeito, Volta Redonda, vou falar para você, hein? Pelas 2 primeiras rodadas, restam mais aí 16, né? São 16, é isso? Quantas rodadas são
Série C não pode. São 19, é isso, ô Fernando? Mais 5, hein? Mais 5 minutinhos, vamos até 50 minutos então. E o delegado aqui da partida, a fiscalização aqui da CBF, da federação, veio nos informar aqui que não terá zona mista. Não tem um motivo, acho que ele não quer ir embora mais cedo para casa. Bah, tem um nome isso daí, mas deixa pra lá, né? Deixa pra lá, a famosa... eu vou falar, a famosa frescura. Lamentável, né? Porque exatamente. o repórter tá aqui para entrevistar, pro torcedor ouvir, o time ganhou, conversar com os atletas, sem motivo nenhum, diz que não tem zona mista. Ontem no brasileiro pode, né? Exatamente. Porque na Série B, no Paulista já tem essa vergonha, né? E agora tá chegando na Série C. É um cerceamento aí, né? O que vai mudar, né? Nada, absolutamente nada. Como você disse, de repente, 5 minutos a mais que o cara... não quer ficar aqui. E vem descendo o Guarani pelo lado canhoto, bola colocada no Emerson, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai sobrando, bateu pro gol. Inayan. O Inayan pegou mal na bola, mas chegou mais uma vez o Guarani, Fernando. Pegou o rebote da zaga, né? O zagueiro desviou com o peito, a bola sobrou quicando ali na meia-lua da grande área, o Inayan bateu, pegou mal, ela subiu demais. 2-0, o jogo vai acabar e o Bugre vai vencer. Wagner Ferreira, já passamos dos 45, 46,5 já. Agora já era, né? Não tem mais jeito. O Fernando César já lançou essa bola aí, já com 15 minutos do segundo tempo. Mas agora já era. 2-0 Guarani, cabe até mais se for ver, hein? A Volta Redonda está provando, né? Primeiro jogo derrota em casa, segundo jogo perde por 2-0. Me parece que já é o lanterna, né? Da Série C. Então não almeja muito não nesse campeonato. E o Guarani, depois de um primeiro tempo muito fraco, aquém das suas possibilidades, no segundo acabou fazendo por onde, né? Fez os 2-0 com 2 gols bonitos, um deles uma falha do goleiro, mas o que importa são os 3 pontos. E o Guarani vai então aí para 4º lugar, né? Terminando essa rodada. E vem descendo a equipe do Volta Redonda. Era pro Pedro Costa. Deu a impressão até que ele deu uma segurada ali, o Pedro Costa. Eu achei que ele tinha sentido, mas não. Realmente não chegou na bola. O lateral da equipe do Volta Redonda é tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. 47-45 desse segundo tempo, Guarani vem, quer o terceiro, vem descendo pelo lado canhoto com o Emerson, abriu para receber o Mirandinha, pisa na bola, recua mais atrás com o William Farias, encostou para receber o Isaac, olha, o Isaac entrou mesmo, recebeu o Isaac mais atrás com o Rafael Donato, toca com o Maurício Antônio vai virando para a direita com o Inayan, tem espaço, pode descer o Inayan, abriu para receber o Cachoeira, segura, faz a finta, o Inayan recua mais atrás com o Maurício Antônio de pé na direita, vira lá da direita para canhota, tá buscando o Emerson, pega, como diz aquele Odinei Ribeiro, pega esse passinho não deu certo não, né, Fernando César? Totalmente errado, né? Não tem jeito. Já bateu, bate o Cauã, toca com o Pedro Costa, ele toca no centro ali do gramado para o Vagninho faz a finta em cima do Kevin, toca do ladinho, opa, era pro Caio Henrique, leva melhor o jogador do Guarani, vem descendo o Isaac, pode bater, ele rolou, Mirandinha vai fazer o terceiro gol, parou, bateu pro gol, inacreditável, a bola explode no travessão, pede uma grande chance de fazer o terceiro gol a equipe do Guarani, Fernando César. E agora méritos pro goleiro, que deu uma desviada com a ponta do dedo e a bola estourou no travessão. Se ele não toca na bola, seria o gol do Bugre, que segue no ataque. E vem Mirandinha de novo agora pelo lado canhoto, ameaçou fazer o cruzamento, Cauã na marcação, ele faz o cruzamento, a bola era pro parede, sobe Jean Vitor. A bola sobra ali com o Marquinho, tenta sair jogando com o Juninho toca a bola com o Marquinho, tava na bola Jonathan Costa, toca com o Isaac tentou fazer o toque pro Mirandinha, recupera a posse de bola ali, a equipe do Volta Redonda, Kevin fica brigando bastante, leva melhor o Juninho recua atrás com o Pedro Costa, sai jogando lá pelo setor canhoto com o Jean Vitor. É o Isaac sendo o Isaac mesmo. É a última subidinha do ponteiro, 49 minutos e meio passados. Falta para a equipe do Volta Redonda ali no círculo central, se der tempo dele fazer a cobrança, porque o árbitro disse que vai até 50, já olhou no seu cronômetro, vai apitar o árbitro, apita o árbitro! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Brinco de Ouro!
Vitória do Guarani! 2 para o Guarani. Herbert, Emerson, colocaram a bola para o fundo do gol do Felipe Avelino. 2-0 para o Guarani. Fernando César, o detalhe aí no gramado. Jogadores do Guarani comemorando, se abraçando ali no gramado central. A torcida também fazendo festa. Primeira vitória do Bugre. 3 pontos em Campinas, vai a 4 no meio da tabela, ali zona de classificação. E no próximo domingo, mais um jogo com um time fraco também, que é o Itabaiana. Guarani tem tudo para vencer e chegar a 7 pontos e ficar no topo da tabela, porque depois o Bugre tem um jogo fora de casa contra a Ferroviária, jogando em Araraquara. A Ferroviária que também não faz uma boa campanha porque está focada no acesso da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista. Então daqui a pouco a gente vai tentar entrevistar aqui, o delegado disse que não pode, mas a gente vai para cima aqui, a reportaiada quer trabalhar e a gente vai conversar aqui. Tá certíssimo, Fernando, a prioridade é a sua, hora que chegar alguém aí. Wagner Ferreira, esse foi o 6º jogo entre Guarani e Volta Redonda. É a 4ª vitória do Guarani. Hoje podemos dizer que vitória justa. E os outros 2 resultados? Empate ou derrota? Um empate e uma derrota. Bom, hoje o Guarani jogou pro gasto, né? Um mau primeiro tempo, mas no segundo voltou melhor para a etapa complementar, mesmo sem mexer no time. O técnico só foi mexer a partir que o Guarani já havia aberto a contagem. Então, uma vitória merecida. O Volta Redonda não ofereceu resistência nenhuma. O goleiro do Guarani, Kaique França, foi um mero espectador do jogo. E, portanto, não há o que discutir. Tanto é verdade que quando o árbitro terminou o jogo, geralmente, quando termina o jogo, vai uma rodinha em volta dele reclamar disso ou daquilo. Ninguém reclamou absolutamente nada. O Guarani que venceu o jogo não tem por que reclamar. E nem o Volta Redonda, que os 2 gols foram legítimos e não há o que reclamar realmente. Uma vitória merecida e o Fernando César, então, com a palavra agora com os jogadores do Guarani. O Luca tá passando aqui. E aí, Luca? Saiu a vitória, importante os 3 pontos em casa. Não, é importante. Fizemos um jogo consistente, tivemos algumas chances. Também é válido parabenizar a noite que o Ebert teve, ajudou muita gente. É um moleque trabalhador, ele merece isso aí. E assim, quando um não tá bem, o outro tá num dia inspirado, e o moleque tava muito bem hoje e tá de parabéns. Aí, Luca falou aqui, e também tá aqui, ó, o jogador do Guarani, o camisa Rafael. Vamos conversar aqui com ele. Agora atuando como volante, como é que é atuar em todas as posições, sendo o coringa desse time do Guarani, cara? Então, como você falou, né, no começo do ano o Paulista estava de lateral, e agora o professor tá me colocando ali como volante, e eu tô aqui para ajudar o Guarani, mano. Eu sou valente, eu gosto de marcar, eu vou em qualquer posição ali para ajudar o Guarani a sair com as vitórias. Rafael Donato tá aqui. Aí, Donato, nos escanteios, bola parada, você vai em todos, mas ainda tá precisando acertar o alvo, né? Feliz, principalmente pelo resultado, pelo desempenho, pela agressividade da nossa equipe. Cumprimos a risca aquilo que o professor pediu durante a semana. Conseguimos uma linda vitória diante do nosso torcedor. E sobre os cabeceiros, vai melhorar, eu me cobro, treino muito. Vocês sabem que eu fiquei um bom tempo parado aí no início do ano, então agora eu careço um pouquinho de ritmo de jogo, de sequência. Eu tenho certeza que em breve eu vou começar a fazer gol. E agora ganhar o próximo jogo em casa para subir de vez na tabela. Com certeza, né? A gente busca uma evolução constante e com muita humildade, muito trabalho durante a semana, a gente vai se preparar muito bem para fazer um grande jogo. Valeu, tá aí. Com certeza, vitória é importante, né? Ainda mais dentro de casa, perto do nosso torcedor. Sabíamos da dificuldade do jogo, né, e da importância que seria vencer aqui. Graças a Deus conseguimos fazer uma boa partida, um primeiro tempo sólido ali, criando chance. Segundo tempo, graças a Deus, fizemos os 2 gols, né. Fico muito feliz e agradecer o apoio da torcida também, que é peça mais que fundamental nessa nossa jornada aí. Muito importante estrear dentro de casa com os 3 pontos vencendo, né. Mais um jogo em casa, a chance de subir na tabela. Com certeza, cara. Dentro de casa, fora de casa, nós vamos sempre para vencer, para buscar os 3 pontos, igual foi hoje aqui. Agora é descansar, aproveitar a semana, corrigir os erros, ver o que acertou e potencializar isso para no fim de semana que vem sairmos com a vitória novamente. Você chegou para a série. Tá aí então, o Inayan falando aqui com a reportagem da Rádio Grigo, o pessoal passando aqui. A gente fez as entrevistas, o pessoal fotografou nós aqui, mas a gente está aqui para trabalhar, né, Grigo? Então vamos justificar aqui o nosso trabalho. Grande Fernando César, sensacional aí, hein? Tem mais aí, Fernando?
Tem mais aqui, vamos pegar uma carona aqui com a Burade da Rádio Central aqui. Qual que é o sentimento hoje, tendo a oportunidade, sendo titular, fazendo uma boa partida e conseguindo esses 3 pontos? O Guarani agora assume a vice-liderança da Série C. Não, primeiramente, boa noite. Só tenho a agradecer pela oportunidade que o professor Hélio, a comissão me deu. Acho que eu já vinha trabalhando durante um bom tempo aí por essa oportunidade. E hoje, com mais tempo, com mais participação no jogo, consegui ter um bom desempenho, graças a Deus. Mas eu fico feliz principalmente de ajudar a equipe. Acho que a gente precisa muito dessa vitória em casa, da vitória do jeito que foi, a gente mandando durante os 90 minutos, sem sofrer risco. Então, acho que esse foi o fator principal. Mas, independente de tudo, só agradecer a Deus pela vitória. Se sou titular, sou reserva, eu quero sempre ajudar o Guarani. Parabéns. Tá aí então, tá aí o Cachoeira falando aqui, o Herbert também tá aqui perto, mas ele foi chamado pelo assessor do Guarani, acho que para gravar um vídeo para a torcida do Bugre. A gente vai esperar o Herbert passar aqui para a gente conversar com ele. Ele que foi um dos melhores em campo, né? Conseguiu algumas oportunidades e no segundo tempo fez o gol que abriu o placar aí, 2-0 para o Guarani. Guarani pegando o elevador na tabela de classificação, rumo aí aos 8 primeiros, né? E agora o Herbert está chegando aqui, ó. Vamos acompanhar aqui. E aí, Herbert, e aí, hein? Grande jogo, um belo gol, aproveitou a falha na saída da bola ali e você foi para a rede, parabéns. Muito obrigado, graças a Deus fui feliz ali. Aproveitei a oportunidade, né? Pude ser feliz fazendo um golaço, ainda mais com a vitória dentro de casa, nossa estreia em casa, com o apoio da torcida, não tem coisa melhor. E agora o faro de artilheiro, porque você fez lá contra o Maranhão, hoje de novo, um gol por jogo tá bom, né? Não, com certeza, a gente trabalha bastante para isso, ainda mais o pessoal ali do ataque como eu, se Deus quiser continuar nesse faro aí e sair no gol. Tá aí o artilheiro Herbert, e o outro artilheiro tá aqui também, é o Emerson. Nós, né? É o 12º jogador e vai nos ajudar por esse acesso aí. E aí, contou com a falha do goleiro lá, mas não tem nada a ver, o problema é dele, né? Parabéns pelo gol. Não, mérito meu, pô, chutei bem. Acabaram de falar que foi lá, Roberto, lá, a bola fez curva, né? Mas glória a Deus por isso, né? Consegui bater bem na bola ali e fazer um belo gol. Tá aí, parabéns, Emerson. Valeu, obrigado. Tá aí o Emerson, último jogador passando por aqui, meu caro Anderson Grigoleto. Grande Fernando César, tá aí, o Emerson não quis dar o demérito pro goleiro não, o mérito é dele. Wagner Ferreira, o Fernando César, Fernando, fica à vontade, quiser subir aqui pra gente fazer as eleições de craque da Grigo, fica à vontade, beleza? Wagner Ferreira, para dar aquela analisada geral agora, né, dessa vitória do Guarani 2-0, do que os jogadores falaram lá na zona mista. Bom demais pro Guarani nessa primeira partida jogando aqui no estádio Brinco de Ouro, né, o Wagner Ferreira? Conseguiu o que era mais importante, né, a vitória. Primeiro tempo muito aquém, algumas chances criadas, mas não convertidas. E no segundo tempo, uma mudança que se esperava fosse nominal. No entanto, o treinador apenas corrigiu o posicionamento do time, encostou mais o sistema de meio campo no ataque e os gols foram saindo. As alterações que ele começou a fazer foram apenas um jogador machucado, o placar já estava praticamente definido, então foi o que fez o seu Hélio Cizenando. Mas algumas restrições ficam, pelo menos no meu modo de entender. Começar um jogo dentro de casa contra o lanterna do campeonato com 3 zagueiros, eu acho um exagero. Então, em todo caso, ele manteve isso quase que até o final do jogo. E quando tirou o cara, botou outro zagueiro. Então, excesso de cuidados, mas o que nós temos que focalizar aqui é o resultado final. Então, o Guarani, com um empate fora de casa, uma vitória dentro de casa, é o melhor dos mundos. É a receita para quem quer ter resultado positivo no final da temporada. Ou seja, o acesso e, quem sabe, o título, que o Guarani, afinal de contas, é o grande da Série C, a maior folha de pagamento, tem que fazer por onde? Então já tem um empate fora, uma vitória em casa e tem a chance de novo de se reafirmar, quem sabe até buscar a liderança no jogo do próximo domingo, aqui mesmo no Brinco, diante do Itabaiano. Tá aí, presença agora aqui, Wagner Ferreira, olha aqui, presença na nossa cabine, ele chegou, eu vou entrevistar ele. E aí, como que você tá, Luquinha? Bem. Achou que eu ia falar, grande Lemão, e aí, Lemão Zanqueta? Dizem que o soldado, quando vem pro quartel, quer serviço, né? Grande Lemão Zanqueta, saudades do amigo, viu? Eu vim pedir baixa, né? Muito boa noite, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira, Fernando César lá do Gramado, que fez um trabalho excepcional.
aqui acompanhando o Guarani hoje numa noite gostosa em Campinas, uma noite agradável. Vimos um primeiro tempo de um time que não chuta ao gol, vamos falar bem a verdade assim, né? O time não arriscou muito chutes de fora da área no primeiro tempo. Para mim é um preciosismo demais, com 3 zagueiros jogando dentro de casa e trazendo o Volta Redonda no primeiro tempo para cima um pouco do Guarani. No segundo tempo eu pensei que ele viria com algumas substituições, ele manteve o mesmo esquema tático, o mesmo time. No chute da intermediária do Herbert, ele acertou um balaço num belo gol, tirando um pouco, desafogando um pouco a noite do Guarani, e na sequência, numa falha bizonha do goleiro do Volta Redonda, a gente que não tem nada a ver com isso, comemorou o segundo gol do Guarani, mas ficou algumas lições, o Guarani dentro de casa tem que se impor mais, não pode chamar o adversário muito para si, jogando com 3 zagueiros, para mim é um preciosismo muito grande, o substituto natural do João Paulo, na minha opinião, é o Diego Torres, e não tem por que ele não entrar na vaga, no lugar do Diego Torres, do João Paulo Diego Torres. Mas o treinador preferiu, continuou com 3 zagueiros o jogo inteiro, que para mim é uma besteira de um tamanho do Estádio Brinco de Ouro, mas enfim, o resultado foi bom, o resultado foi proveitoso, levou o Guarani com os 2 gols que fez hoje ao segundo lugar da competição. Tá certo que tem um jogo amanhã entre Figueirense e Maringá, mas ficou alguns detalhezinhos para acertar sim, para o Hélio Cizenando durante a semana acertar. Principalmente chutes da intermediária, foi aonde o Guarani conseguiu os 2 gols no jogo, que consagrou na vitória. Se não chutar, não faz. Mas e o Mirandinha também, e o Guilherme Parede, pelo amor de Deus, hein? Inimigo do gol. Mas na sequência, Wagner Ferreira vai comentar com bastante desenvoltura, bastante clareza o que foi o jogo. Um grande abraço, Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira, Fernando César e todo amigo ouvinte da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. E parabéns pelo chute na renda, hein? Quase que você acerta. 4.975 foram os não pagantes. Eu acho que deu em cima. Não, eu acertei, eu contei, né? Eu tava lá fora contando. Eu não posso acertar exato para não falar que tem maracutaia, mas eu ia falar 5.070 alguma coisinha na mosca. Tá bom. Vamos nessa. Tá certo, não erra nunca. E fazia tempo que eu não escutava a rádio que mais cresce no Brasil. Tá aí, fazia tempo. Saudades do amigo mesmo, viu, ô Lemão? Wagner Ferreira, vamos começar aí daqui a pouquinho. Fernando César tá aqui também para fazer aí, dar os votos. Eu vou pedir o voto seu pro Guarani. O craque da Grigo, na sua opinião, no time do Guarani, Zanqueta. Herbert, qual que é o Herbert? Foi aqui? Número 11, desafogou o Guarani. Tempo nós víamos pedindo a oportunidade para ele, foi o autor do gol no empate contra o Maranhão, num pênalti, num rebote do pênalti do Guilherme Parede, e hoje também um golaço, não tem como não votar nele. Tá aí, deu o voto dele, participou da jornada, saudades do amigo, volto a falar, valeu demais. Luquinha, grande Luquinha, tá contente, valeu demais também, viu Luquinha, grande Zanqueta. Vamos lá, vamos começar aí, então, os votos do craque da Grigo. Aliás, já começamos o voto do Lemão Zanqueta, que fazia tempo que não falava nesse microfone da Grigo. Wagner Ferreira, no time do Guarani, quem que você coloca aí como craque da Grigo nessa jornada esportiva? O Lemão tem razão, o Herbert vai elevar o meu voto, porque no primeiro tempo ele jogou um pouquinho fora da sua posição, jogando muito aberto pela beirada, e para mim é jogador descentralizado. Então, no segundo, melhorou o rendimento, fez um golaço, para mim não tem outro, é o Herbert. Herbert, então, segundo voto pro craque da Grigo. E na equipe do Volta Redonda, você consegue aí ver alguém que merece ser eleito o craque da Grigo pelo lado do Voltaço, Wagner? Olha, esse Vagninho, eu acho que teve uma boa presença ali no meio, mas pena que não é acompanhado ali pelos demais companheiros. Então, para mim, o destaque foi o Vagninho, camisa 17. E não é aquele Vagninho que passou pelo Guarani. Esse aí jogou no Primavera, no Indaiatuba, no Fluminense, no Náutico. E então é o camisa 17 do Volta. Tá, então voto do Wagner Ferreira. Mandar um abraço pra galera aqui, ó, que tá aqui conosco. O Beto Teixeira falou: parabéns, equipe da Grigo, perdão.
cada dia mais forte, igual o meu bugrão, tá dizendo o Beto Teixeira. A Maria Elisa tá agradecendo, valeu, amigos da Grigo, valeu, Guarani, tá contente ela. O Mário Júnior também, boa noite a todos da equipe, abraço em todos, um abração pra você também, Mário. A Di78, vamos ver aqui, colocou as medalhinhas, tá legal pra caramba, que legal, hein, a pessoal participando conosco nessa jornada esportiva, nesse pós-jogo, né, do Guarani, vitória do Guarani aqui no Brinco de Ouro, 2-0. O torcedor estava com saudades, desde fevereiro não viu seu time jogando, e veio hoje e viu aí essa vitória. Aliás, estou olhando mais uma vez aqui, agora de novo o gramado sem ninguém. Tá bonito demais o gramado do Brinco de Ouro mesmo, né, Wagner? Muito bem cuidado, né? Realmente o Guarani investiu bastante, tanto na iluminação como no gramado. Isso é uma prova de que tão cedo o Guarani não deixa aqui o Brinco de Ouro, aquela história de demolição para construir complexo imobiliário. Isso não vai acontecer, pelo menos na nossa geração, né? Vamos ver. Agora, o Anderson, eu queria colocar no ar aqui. Manda. Ontem, na transmissão do jogo Ponte Preta e Volta Redonda, o Klaus mencionou o nome do companheiro nosso, o Edivaldo Tietz. Isso. E, por incrível que pareça, ele estava ouvindo encharqueada a nossa transmissão. Sensacional. E ele se manifestou da seguinte maneira. Ouça aí. Um abraço, Wagner Ferreira. Um abraço a todos aí da Rádio Grigo. Nessa transmissão fantástica do jogo Ponte Preta 0, por enquanto. Vila Nova de Goiânia 1. Muito obrigado, viu, de ter citado o meu nome aí no Material Ferroso. Ela veio na junção do Material Ferroso. Muito obrigado ao carinho de vocês aí todos, dessa fantástica equipe de esportes. Estou ouvindo vocês aqui na cidade de Charqueada, São Paulo. Estou de folga lá no Metrópolis hoje e por isso estou curtindo aí, corujando esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem aí a partir de Moisés Zucarelli para o Rádio do Brasil. Sensacional, Wagner. Sensacional. Um abração pro Edivaldo Tietz, né? Que legal, realmente, né? Quem fez o comentário do Material Ferroso ali na hora da... Quando a bola vai no ângulo, o Klaus mencionou que a bola foi na junção ali do Material Ferroso. Seria ferro com ferro, talvez o pleonasmo aí, né? Então, parabéns, né? Nosso sensacional, ouvinte, sensacional. É simplesmente maravilhoso, né? Todos que nos... Aliás, não é pleonasmo, é metáfora. Tá aí, ó. Vagnão também é cultura, como sempre foi. Fernando César, fala chegou aí. Aqui, grande Fernando. Primeiro agradecer. Chega aqui um pouquinho mais, Fernando. Senta aqui, ó. Zanqueta estava aqui agora há pouco. Zanqueta encontrei com ele no corredor ali. Grande Fernando César está aqui conosco. Excelente trabalho. Agradecer demais, né? Bom, falar que o Fernando César é um excelente profissional é chover no molhado, como diz. Aí sim é o famoso pleonasmo, né? Eu tô aprendendo ainda, tranquilo. Eu sei disso. Fernando, a gente tem aqui na nossa pós-jogo da Grigo, a gente elege o craque da Grigo e também o pé mole. Vou te explicar o porquê do pé mole. Numa das primeiras jornadas nossas esportivas, o Giovanni, meu filho, participava das jornadas e ele quis dizer o jogador ruim, aquele que não estava legal, ele usou o termo pé mole. E aí, na risada... Porque tem o pé murcho, né? Tem o pé murcho, mas ficou um pé mole, né? Porque o jeito que ele se expressou naquela época lá, todo mundo deu risada e acabou pegando. O Fernando está acostumado com panjango. Panjango, lá na central é o panjango. Panjango. Criado, sabe por quem? Por Oswaldo Luiz. Olha aí. Eu acho que foi ele mesmo, exatamente. Panjango é o pior do jogo. Mas o Volta Redonda tem candidatíssimos aí que sobra, né? Vamos lá. Muita gente, né? Vamos pro craque da Grigo primeiro. Craque... eu vou no... A gente faz para as duas equipes. Na equipe do Guarani, quem que craque do Guarani foi o Herbert, né? Herbert, o jogo estava complicado, ele perdeu o gol no primeiro tempo, tinha perdido um antes de marcar e depois fez um golaço, tirou aquele nervosismo, né? Melhorou com 1-0. Então, para mim, o Herbert, o craque Grigo aí. Pelo lado do Guarani e pelo lado da equipe do Volta Redonda, você consegue difícil, ver aí alguém que... complicar, alguém que se destacou ali? O Vagnão... O Vagnão foi no... Ele foi no Vagninho. Porque é xará também, né? Vagnão e Vagninho, né? Tá certo. Olha, difícil, hein? Mas eu vou no Pedro Costa, que é o jogador que bate as faltas, bate escanteio. Pelo menos ele tenta melhorar alguma coisa na bola parada. Porque com a bola rolando eu não gostei de ninguém do time do Volta Redonda. Tá aí. Então, o Herbert, na equipe do Guarani, 3 votos. O Lemão deu o voto dele hoje também.
o voto do Wagner, o voto do Fernando César e o Pedro Costa e também o Vagninho, vocês foram hoje os craques da Grigo nessa jornada esportiva da Grigo Vitória do Guarani. Valeu demais para vocês, os nossos aplausos. Agora, vamos lá. Vou começar com você então, Fernando César. Pé mole na equipe do Guarani. Quem é aquele jogador que você não gostou hoje, destoou negativamente hoje? No Guarani, deixa eu pensar aqui, não apareceu muito. O Luca, exatamente, até comentei quando ele saiu. O Luca, para mim, pelo salário, pelo nome, foi a contratação do final de ano, presente de Natal, né, para a torcida do Guarani quando foi anunciado. Tá devendo futebol. Luca, para mim, um belo voto lembrado aqui pelo Wagner Ferreira. Agora você disse que na equipe do Volta Redonda tem várias opções. Qualquer um que você falar ali vai estar bem votado, viu? Porque o time é fraquíssimo. O goleiro, né? O goleiro falhou na saída de bola do primeiro gol. Tomou o gol com a bola passando no meio da mão dele. Acho que ele tá pensando que tá no vôlei, ele quis dar uma manchete ali, um bloqueio, né? A bola passou no meio da mão dele, então o goleirão Felipe Avelino e o Luciano Naninho também, é um jogador que se destacava bem no Vila Nova, era um bom camisa 10, tanto que tá aí, hoje não fez nada. Mas o Avelino, ele foi muito importante para a derrota do time dele, né? Tá, então o voto do Fernando pro Avelino, Felipe Avelino, goleirão da equipe do Volta Redonda, e pro Luca. Na opinião do Fernando, os dois pés moles aí da nossa jornada esportiva. Wagner Ferreira, na equipe do Guarani, e aí, vai junto com o Fernando, vai no Luca ou tem outro? Eu tava pensando também no Cachoeira, né? Mas o Luca foi ao concurso, né? Então... O Cachoeira não teve uma chance no primeiro tempo, bateu cruzado, tudo bem que não fez o gol. Mas o Luca não teve nem chance, né? Não deu um chute no gol, não participou de nada. Vamos de Luca, pé mole do Guarani. Tá aí então, Luca já tá eleito pé mole. E na equipe do Volta Redonda, o Wagner Ferreira? Volta de goleiro, né? O Felipe Avelino, que é um jogador novo, ainda 27 anos, da base do Volta Redonda, entregou de bandeja pro Emerson fazer o gol. O Emerson não admitiu, né? No microfone do Fernando, ele disse, não, é mérito mesmo. Foi mérito, porque ele chutou. Okay? Se não chuta, não faz o gol. Mas se o goleiro tá normal ali, pegaria facilmente. Não tanto pela falha na defesa, mas pela reposição de bola. Ele tentou sair jogando, deu no pé do zagueiro, que perdeu a bola, e o Emerson chutou pro gol. E aí sim saiu o segundo gol do Guarani. Mas não tem como fugir. Então é o Felipe Avelino, goleiro do Volta. Felipe Avelino, do Volta Redonda. E o Luca do Guarani? Ah, pra vocês não deu bom pra vocês não, hein? Olha aí. Os pés moles da nossa jornada esportiva da Grigo. Fernando César, quero agradecer demais a sua participação aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Agradecer mais uma vez Beto Quinalha e toda a equipe da Central que liberou você para estar fazendo essa jornada junto conosco, um profissional, né, que não precisa colocar elogios, porque quem conhece a Crônica de Campinas conhece Fernando César. Então valeu demais, Fernando César. É um prazerzaço, mais um troféu da nossa Web Rádio Grigo. Você já tinha participado de uma resenha, né? E Sim. agora participando dessa jornada esportiva. Valeu não, demais. É só chamar. Quando precisar, a gente estando aí na área, tranquilo, a gente participa. Até legal, a gente... Só me explica uma coisa, Oi. Fernando. Qual aquela orientação do delegado ali, que não era... Então, vocês passaram por cima disso? Fomos embora. A gente tá aqui para trabalhar. Eu sei que os caras estavam tirando foto nossa lá. Tirou foto de todos os repórteres na entrevista. Capaz deles tentar... Porque disse que foi uma informação, uma ordem do delegado desse jogo. Não é uma ordem da CBF. Campeonato Brasileiro é tudo igual. Exato. Ontem na Ponte Preta, normal. Entrevista, tudo certinho. E aí, no finalzinho do jogo, o fiscal foi avisar que não podia. Aí a gente conversou entre eles, falou, vamos lá e vamos entrevistar. O que vai mudar na vida do Campeonato Brasileiro, uma entrevista ou não? Então vamos entrevistar, o cara ficou tirando foto, ele que guarde a foto para ele lá, né? Acho que deu uma falhadinha aí, mas beleza, maravilha. Fernando, quer dar algum destaque final aí dessa jornada esportiva? Não, beleza, destaque final então que o Guarani agora vai ter que assumir o protagonismo nesse campeonato da Série C aí, maior folha salarial. Pegou um time fraco, domingo que vem outro time fraco vem aqui no Brinco, a tendência de vitória para o Guarani seguir aí rumo ao G8. E depois o quadrangular é outro campeonato. E mais uma vez agradecendo aí o convite, a gente está sempre à disposição. Se chamar, a gente participa, viu, Grego? Grande abraço e até a próxima. Fernando César, a voz do gol. O dedo foi mais rápido, Wagner. Como diria o Ari Costa, né? Me chamou? Aqui estou. Parabéns, Fernando, pelo trabalho.
dominou amplamente ali o meio-campo ali, com todas as entrevistas. E, afinal de contas, é um macaco velho, né? Tem experiência, tira de letra. Parabéns, até a próxima, Fernando. Wagner Ferreira, você já deu uma analisada na partida como um todo? Já voltou no craque da Grigo, no pé mole, mas você não falou ainda sobre o senhor Maguielson Lima Barbosa, o Lucas Costa Modesto, também o Renato Gomes Tolentino. O trio de arbitragem hoje. Olha, nenhum lance polêmico, né? A favor dele, diga-se de passagem. Porque ele parece que não tem muita atitude, não, né? Apesar de ser um árbitro jovem, 34 anos, ele é da turma de 2018, da CBF. Então, um árbitro da nova geração. Vamos dizer que não foi mal, não comprometeu o seu trabalho. Os bandeiras também, acho que impedimentos marcados corretamente. Nada que desabonasse a arbitragem. Para mim, eu vou ficar aí com uma nota 6, acima da média. Acho que está de bom tamanho, viu, Anderson? Nota 6, nota até boa pro árbitro. E eu vou fazer uma pergunta para você. Hélio Cizenando, gostou do trabalho dele hoje? Bom, o resultado veio, então, né? Deu certo aquilo. Como que o Eli Carlos tinha uma frase... mais ou menos o certo aqui dá certo, sei lá, alguma coisa tipo desse tipos, né? Mas assim... Acertou porque deu certo. Exatamente. Agora, você questionou, né, algumas alterações, ou demora para alteração, por exemplo, o Rafael, né, já tomou cartão amarelo aos 31 do primeiro tempo, então ele ficou aí praticamente, né, 1/3 do primeiro tempo, mas até ser substituído no segundo tempo, demorou para sair. Mas, enfim, a sua avaliação do técnico Hélio Cizenando nessa partida? Excesso de preciosismo, né, para colocar 3 zagueiros, um jogo dentro de casa contra o Lanterna do campeonato. Ele mantém o Rafael, já lá na partida do Maranhão, ele já botou o Rafael como um terceiro zagueiro. Falaram que ia ser volante, mas, na verdade, são 3 zagueiros. De um lado, até que é interessante, porque com 3 zagueiros você permite que os laterais desçam, né? Mas os laterais do Guarani, né, muito inibidos, principalmente no primeiro tempo. O Inayan foi melhorar no segundo. E o Emerson foi melhorar também no segundo, até que chegou a fazer um gol porque estava bem próximo da área. Então eu não começaria com 3 zagueiros, nem continuaria com 3 zagueiros. Vamos ver se ele continua com esse sistema, quando estiver dando certo, que continue. Mas não você viu aqui o Lemão Zaqueiro também enxergou da mesma maneira que nós. Outra coisa, com o João Paulo impossibilitado, quando foi substituído no segundo tempo, o substituto imediato seria o Diego Torres, quer dizer, que está perdendo espaço no Guarani também. Sem espaço nenhum, né? Pode colocar Isaac é altos e baixos, mais baixos do que altos nesse time do Guarani. Todo mundo sabe do que ele é possível, do que ele é capaz. E as demais posições, ele acabou tirando o Luca, que realmente até ficou fazendo hora extra no time, para a entrada do Kevin, quase que ele faz um gol, né? O Kevin, Aquele lance do Fernando, acho que observou bem. Quase que ele faz o terceiro. No contra-ataque ali, ele bateu, o zagueiro travou ele ali. Pois então... E o Mirandinha perdeu aquele gol que ele driblou o goleiro, né? O Parede, aliás. O Mirandinha tem Parede e o Mirandinha bateu cruzado. Puxou para a perna esquerda e bateu, a bola passou por toda a extensão do gol, foi na perna do Fernando lá atrás do Isso. Então o Mirandinha tem camisa nesse time para jogar. Talvez no lugar do Cachoeira. Quem sabe na próxima partida, né, contra o Itabaiana, o técnico resolva renovar aí os seus conceitos, né? E fazer com que o Guarani seja mais ofensivo, mais contundente. Porque no primeiro tempo foi um circo dos horrores, né? Pouca chance, se você contar no dedo, 3 chances, muito pouco, um time jogando dentro de casa, um time limitado contra o Volta Redonda. Foi isso, Anderson. Beleza, Wagner Ferreira, quer colocar mais alguma coisa? Você é o nosso presidente, você manda. Manda aprender, manda soltar, manda acabar também a hora que você quiser. Não, tá ótimo. Uma bela transmissão, né? Sem nenhuma falha técnica e conteúdo dos melhores. Não devemos nada a nenhuma emissora comercial da cidade e de outros lugares por aí. Parabenizar o Fernando César pela participação nas reportagens aqui no Web Rádio Grigo, a você, Anderson, e a todos que nos acompanharam até esse momento aqui, acompanhando a transmissão. Hoje tivemos a Web Rádio, a Rádio Itu transmitiu Ituano. Ituano, né? Hoje, Amazonas Ituano, isso. Tá sempre que tá perdendo? Eita. Mas é isso aí, Anderson. Grande abraço a todos e uma bela transmissão. Esperamos contar com todos novamente no próximo domingo. Né? Vamos fazer aqui, porque a Ponte joga fora. Contra o Avaí na ressacada. Pois é. Sábado à noite, isso. Então é isso aí. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana e um bom começo de semana, que aliás, semana começa hoje, né? Exato. Até mais. Valeu! Wagner Ferreira. Este Wagner Ferreira, Fernando César,
Estamos aí, então, agradecer também, mais uma vez, Beto Quinalha da Rádio Central. Agradecer grande Gilberto Suf. Você é sensacional, Giba. Você é coisa de doido, né? Valeu demais. Pessoa 1000%. Bom, vamos lá. Pra gente encerrar essa nossa jornada esportiva da Grigo, a gente não pode deixar de falar a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a nossa ficha técnica. Campeonato Brasileiro da Série C, segunda rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje, 12 de abril de 2026, Guarani 2, Volta Redonda 0. O Guarani do técnico Hélio Cizenando jogou com Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa e Rafael Donato e Emerson. William Farias, João Paulo, Guilherme Cachoeira, Herbert e Luca. Anotaram os gols do Guarani. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Herbert, um golaço de fora da área. E aos 17 do segundo tempo, o Emerson também deu um chutaço de fora da área, mas aí teve aí uma grande ajuda do goleirão Felipe Avelino, 2-0 para o Guarani. Entraram na equipe do Guarani, o Mirandinha também entrou, o Kevin, o Guilherme Parede, o Isaac e também o Maurício Antônio. Amarelados na equipe do Guarani, o Rafael Rodrigues e também o Jonathan Costa. Na equipe do Volta Redonda, do técnico William de Matia, jogou com Avelino, Pedro Costa, Lucas Adel, Lucas Rocha e Jean Vitor. Denner, Vagninho, Luciano Naninho, Marquinho, Romarinho e Rafael Furtado. Entraram na equipe do Voltaço o Alan Ferreira, entrou também o Blanco, o Cauã, o Juninho, o Caio Henrique. Esses os jogadores que entraram na equipe do Volta Redonda. Amarelados na equipe do Voltaço, Lucas Rocha e também o Caio Henrique. Público total aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 5.078 para uma renda de 94.530. Não vou esquecer, só pulei a arbitragem, fiquem tranquilos. O árbitro hoje foi o Maguielson Lima Barbosa, auxiliar número 1, Lucas Costa Modesto, auxiliar número 2, o Renato Gomes Tolentino, todos do Distrito Federal. Quarto árbitro, a Mariana Nani Batalha. Final aqui no Brinco de Ouro, Guarani 2, Volta Redonda 0. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Jornada esportiva que tem sempre os nossos parceiros, a Eletrolar, a Prado Corretora, Consórcios e Seguros, Clube Concórdia, Biguá Alimentos, Óticas Ferrari, Compistar Informática, Ajuda Síndico e Alves e Boraski Advocacia. Quero agradecer a todos vocês que participaram através do chat do canal do Grigo, que curtiram a nossa transmissão através do Rádiosnet. Vocês são simplesmente sensacionais. Vamos encerrando essa jornada esportiva da Grigo. Quero desejar a todos vocês uma excelente semana, né? Uma excelente semana e, se Deus quiser, até o próximo domingão, aqui no Brinco de Ouro, também para mais uma jornada esportiva da Grigo. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Valeu, até mais!